Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast ao lado do meu amigo e sócio Ramon Dias. Amigo e escravo. E antes de apresentar a nossa convidada aqui, sempre lembrando, hein, quer se convidar ou quer indicar alguém, nos mande um e-mail, podcast@profdiegopureza.com.br, vai ser um prazer recebê-los, tá? Mas olha que bacana a nossa convidada de hoje, porque ela tem muita história para ensinar vocês, inclusive em como estudar corretamente e como não estudar, como não repetir os erros que ela cometeu no começo da jornada. Vejam bem, ela foi primeira colocada na PMDF em 2018, é o cargo ao qual ela ocupa hoje, mas também foi aprovada nos concursos do MP1 em 2018 e no STM, mas não foi só de vitórias, também foi reprovada no TST, no STJ e no TRF, tá? Então ela vai falar sobre essas reprovações também. Além disso, formação em Direito, pós-graduada em Ciências Jurídicas, professora de Direito Penal e mentora do Gran Cursos. Então tem muita história para contar. Seja muito bem-vinda, Pamela Tainá. Olá, galera, tudo bem? Muito prazer estar aqui hoje, né, com vocês. E para quem não me conhece, sou Pamela Tainá e como o Diego já fez, né, essas menções honrosas, uma pessoa que errou muito no início, né, mas estamos aqui hoje na PMDF, graças a Deus. Ela é nova por esse tanto de coisa aí, né? É nova, mas mora em Brasília, né? Eu acho que é só a pele conservada, né? Você tá até brincando nos bastidores que Brasília parece que não é a percepção que você tem de lá, mas pra quem não é de lá, a gente percebe que abre muito edital pra concurso, né? Então tem muita chance. Mais ou menos. O que a gente tem aqui, por exemplo, dos tribunais, né? Os tribunais têm, principalmente superiores, todos têm sede lá. Então, aparentemente, tem muito concurso. Mas, por exemplo, essa leva de concurso que você falou foi lá em 2017/2018. Né? Depois disso, a gente passou um tempo sem ter concurso de tribunal. Aí agora voltou, né? Teve TJDFT, vamos estar com previsão de sair alguns outros. Mas é basicamente porque os tribunais superiores são lá. Então, você viu o TRF, que é por região, aí o TST, o STJ, e faz muito tempo que não tem o STF, mas também são os concursos concorridos pra cacete, né? Todo mundo quer ir pra lá. É uma remuneração altíssima. Lá o nosso problema é que a nota de corte lá é muito alta, então tem muito concurso, são concursos federais, assim, então a galera lá que quando vai fazer pra prova, chega assim, nível hard, assim, no MPU, que foi o exemplo que eu te dei aí, que eu passei, a minha nota foi 94. Caramba. Na primeira fase. E na subjetiva, eu acho que era de 30, eu fiquei com 26. A minha posição foi 412. Caramba, tá todo mundo brigando nas cabeças ali. 412, você fez 94. Líquidos no CESP. Quando eu vi a minha prova objetiva, eu falei, tô dentro, gente, vamos me chamar aí, pode preparar, família. Né? Ou seja, é uma região que seleciona os melhores concurseiros do país, né? Muita gente vai pra lá viajando já porque tá preparado pra passar. A galera que passa lá, realmente, assim, tem gente de todos os estados, mas os primeiros, logo, assim, quase todo mundo que é nomeado lá tem uma nota altíssima e é uma galera muito, muito, assim, muito esforçada. Tem uma história de que tem gente que é brilhante por natureza, né? Tem Sim. essa galera que estuda assim, eu estudei 1 ano, meses e passei. Mas tem muita gente com história de que, cara, eu tava estudando para vários, já passei em alguns outros e eu vim para cá, porque Brasília, de um modo geral, tem uma qualidade de vida, assim, né? Sim. Em relação a outros estados. Porque o Brasil é um país né, de dimensões continentais. Então, tem muitas realidades diferentes, é verdade. Muitas. E eu queria entender como é que começou pra você no mundo dos concursos. Você até brincou agora do seu pai que tá parado, vai lá estudar e tal. Tem origem na família? Como é que foi? Então, minha família é bem do interior da Bahia, né? Aí, meu pai veio pra cá, ele era novinho, aí ele trabalhou, ele engraxou sapato, vendeu milho em parada, essas coisas. E aí ele conseguiu, minha família começou a ter uma condição de vida melhor quando alguns foram passando em concurso. Então, pra minha família era assim, cara, o único jeito de você ter uma qualidade de vida é em concurso. E aí meu pai fazia assim, tava sem fazer nada, eu acho que ele lia todos os dias o jornal, né, tava lá, e ele falava assim, tem prova? Então assim, eu falei, pai, mas eu não sei nem do que é, ele vai. Assim, vai, sua inscrição tá paga, você vai lá. E aí eu lembro que teve até uma entrevista que eu fiz, perguntaram quantos concursos que eu já tinha feito. Eu falei, não tenho a menor noção. Aí eu abri só o site do CESP, que mostra lá os históricos, né? Tinha mais de 30 e poucos concursos. Do CESP. Mas é porque eu tô te falando, eu não sabia, meu pai me botava. Mas assim. você ia fazer a prova. Eu falei, bom, mas você já tá me pagando, tá me levando, né? Eu só vou lá. Eu perdi aqui, seu pai é concursado também? É. Ele é o quê? Hoje ele é concursado do órgão do DF, né? Mas só que ele tá cedido para a Defensoria Pública. Porque antes eu nem sei o nome que era. Ele trabalhava na administração regional, que é como se fosse a prefeitura, né? Sim. Dos outros. Caramba. E aí, você é filha única? Não, tenho mais 2 irmãos. Ele fazia isso com seus irmãos também? Eu sou mais velha, né? Sim. Aí, então você eu era o fui exemplo. aquele protótipo assim. Vai fazendo. vai fazer.
dizendo. E desse você não estudava nada, simplesmente ia. Ia. E aí eu achei que eu era muito brilhante. Eu confesso pra vocês que eu achei que era muito brilhante, porque teve um concurso que eu fiz, foi o MPU. Eu acho que eu não tinha nem saído do ensino médio ainda. E aí eu fui fazer a prova, eu fiquei 4 pontos do corte. Caramba. Aí eu falei, eu sou brilhante, gente. Assim, estudando 2 dias, com certeza eu tô na próxima. Aí quando eu comecei a estudar, eu vi que a realidade era diferente. Era outra, né? Bem diferente. Foi só uma sorte de iniciante. Mas aí por que você começou a estudar? Você decidiu mesmo? Não, vai ser por concurso mesmo. Então, ó, quando eu decidi, assim, estudar de verdade, ou aquela primeira vez, teve um tempo que eu estudei muito errado, né? Nesse momento que eu comecei a estudar, foi porque eu pensei, bom, eu preciso de emprego, né? Preciso trabalhar. Não vem... Meu pai era concursado, mas no serviço dele não era aquele... A gente sempre imagina que o concursado ganha aqueles salários excepcionais, né? E não era, assim, dava... Como eu tinha mais 2 irmãos, eu tenho, né, mais 2 irmãos, e minha mãe, ela ficava cuidando da gente. Então, era uma vida bem apertadinha, assim, tinha que resolver, assim, o que fazer, dar prioridades. E aí, eu comecei a fazer que eu precisava de emprego, né? Eu falei, eu preciso trabalhar, não sei nem o que fazer. E meu pai me botava para fazer todas as provas e abrir um cursinho, assim, na mesma época que eu tinha terminado de sair do ensino médio, abri um cursinho. E aí eu fui, né? Meu pai falou, vai lá. 18 anos, menina. Tinha 17. Nossa. Começou cedo. Tinha 17. Aí eu comecei estudando tudo errado. Eu fazia assim, aula era à noite. Aí eu ainda treinava vôlei naquela época, né? Porque eu tava assim, adolescente, né? Adorava treinar vôlei. Então eu treinava vôlei a tarde todinha e ia pro cursinho de noite. Aí o professor passava uma lista de exercícios e anotava assim, naquela época que anotava no quadro, assim, ó, tudo, o quadro cheinho eu anotava no meu caderno. E aí eu chegava em casa e fazia aquela lista de exercícios e eu achava que tava super apta. Sim. Era mais uma rotina ali de... Era tipo, igual como se fosse escola. um ensino de escola. de escola. E aí foi nessa época que teve aquele último concurso do TSE e também teve um concurso da RT de Brasília da época. E aí eu comecei a gostar muito das matérias de direito. Aí eu ia super bem nas matérias de direito, mas nas outras era assim um fracasso. Eu lembro que teve o TSE e o TST, eu fechei toda a parte de constitucional, administrativo e a eleitoral, né? E do TST eu fechei trabalho. Só que naquela parte de administração pública, aquelas outras matérias, eu consegui, tipo, zerar, assim. E aí eu falei assim, bom, temos um indicativo. Temos sinais. E aí foi quando eu decidi fazer a faculdade de Direito. Aí a partir faculdade daí, com os 18, 19 anos. foi, eu entrei na faculdade, fiz 18 anos, que eu entrei no meio de 2012. Aí eu fiz, eu acho que foi Entrou bem 18 nova. anos. E ali você começou a entender que realmente o seu caminho era o direito mesmo, já curtia. É porque eu pensei o seguinte, é um assunto que eu gosto, né, que eu gosto de estudar, porque a gente sabe que a faculdade você vai ser um tempo estudando. Eu falei, é um assunto que eu gosto de estudar e que pode me abrir alguns caminhos, Sim. né, que vários concursos, eu falei, independentemente do concurso que eu escolher fazer, vai ter o direito aqui no meio. Sim. Então, eu escolhi fazer. Mas aí no direito, que algumas pessoas quando vão pra faculdade, abandonam concurso e quer focar só na faculdade. Outros conciliam. O que você fez nesses 5 anos? Eu tentei. Assim, eu confesso que por um período eu tentei. Aí antes de eu entrar pra faculdade, eu ia tentar fazer o UNB, que é a Sim. federal de lá, né? Só que eu era muito ruim. Era muito ruim naquelas matérias e eu odiava assim, aquelas matérias do ensino médio. Eu jurava que eu falei assim, cara, eu não sirvo pra estudar, meu Deus do céu, eu sou Química, péssima física, biologia, eu sou biologia. péssima. Aí eu tentava fazer alguns trabalhos, assim, uns freelancers. Aí eu lembro que eu trabalhei em loja. Eu odiava, eu falei, mas meu Deus, eu não tenho carisma pra vender e eu não sei estudar. E agora o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei o cursinho, aí eu gostei de direito. Aí eu falei, beleza, então vou fazer direito a partir daqui. Só que continuava a vida financeira apertada, né? E aí eu ia tentando, só que eu ia tentando errado, né? que é tentar errado? Eu estudava assim, depois que eu comecei a entrar na faculdade, como o meu ensino fundamental e médio não era bom, eu descobri que para chegar no nível da galera que tava lá, eu tinha que fazer o triplo de esforço para eles, né? Porque eles vinham de escola boa e tal. Então eu tive que focar muito na faculdade. Só que aí abriu um edital para concurso que eu queria, eu ia lá e fazer aquele concurso de paraquedas, né? Abriu, eita, vou. Aí eu focava naquilo ali rapidinho, aí não conseguia. Aí caía a moral, caía lá no chão, né? Aí eu, tá, beleza, eu vou focar na faculdade. E foi assim. Era concurseira de reta final só. Não deu certo. Não deu certo. Teve uma vez que eu passei para um concurso que foi para agente comunitário de saúde. Esse concurso foi suspenso, é a sorte, né? Ela me acompanha. Ela me acompanha. Puxa vida, aí foi assim até terminar a faculdade. Foi, aí eu fiz eu fiz estágio no STJ. E quando eu fiz estágio no STJ, eu gostei demais de lá, né? Assim, é um órgão muito bom para trabalhar. E o meu chefe de lá já tinha trabalhado no TST. E aí ele falou que no TST era ainda melhor. Eu falei, pô, Nossa. talvez então
é um lugar que eu posso focar. Porque eu vinha tão perdido do ensino médio, assim, que eu sabia que para ter uma qualidade de vida eu precisava ter um bom emprego. Mas, assim, qual emprego? O que eu faço para chegar lá? Não sei. Entendeu? E aí foi no caminho da faculdade, foi me dando algumas coisas, assim. Eu vi a galera, assim, a galera com a mente muito mais aberta, assim, tinha outras possibilidades. No estágio também, eles mostravam mais isso como se fosse o passo a passo, assim, pra eu ver um caminho. E aí foi na faculdade que eu decidi, falar assim, cara, então eu tenho que focar de verdade. Assim, o que eu decidi fazer? Aí eu terminei minha faculdade, quando eu tava ali no final do estágio, que são 2 anos, né, que pode, eu acho que é isso. E aí eu decidi, então, já estava terminando ali no final do 8º semestre, aí eu falei, tá na hora de eu decidir se eu vou querer advogar, né, que é um caminho pro pessoal do direito, ou se eu vou querer concurso público. Porque não dá, assim, tem quem consiga, né, mas via de regra a gente precisa se esforçar bastante. Naquela altura do campeonato eu já tinha percebido que eu era a pessoa que precisava se esforçar. Esse negócio de sorte, não ia rolar. Não ia. Então eu falei assim, eu sou a pessoa que precisa. E aí eu conversei com meu pai. Eu fiz minha faculdade pelo FIES. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, é o seguinte, tô terminando meu estágio agora, eu guardei um dinheirinho, mas é bem pouco, né? E eu queria saber que se a partir daqui eu tenho 1 ano e meio para pagar o FIES, para começar a pagar. Se o senhor consegue me ajudar a ter esse período. Se eu passar a ter lá, ótimo. Se eu não passar, eu arrumo um emprego, né? E nesse período eu vou fazendo uns freelance, alguma coisa do tipo, pra ir me ajudando. Aí ele falou assim, minha filha, é o seguinte, luxo não tem, né? Mas fome você não passa. Eu falei, então... Tá tudo certo. Né? Então é isso daí que eu preciso até então. Né? Legal. E aí eu comecei. Aí foi na hora que eu falei assim, beleza, vou me organizar pra isso. Não quis advogar. Não quis porque eu sou tão sortuda que nenhum estágio no escritório de advocacia eu consegui. Aí você não quis nem encarar a prova da OAB, por exemplo? Foi Eu direto pra- fiz. Assim, eu fiz porque eu falei assim, cara, eu não sei do futuro, né? Tô aqui, então é melhor fazer. Aí eu terminei meu estágio, eu tava ali no final do 8º pro início do 9º. Aí eu peguei, pode fazer a partir do 9º, né? Sim. Aí eu estudei pra OAB e fiz minha monografia. Nesse período, eu apresentei tudo no 9º semestre, eu terminei tudo, né? Monografia e a OAB. Aí depois ali eu comecei a estudar para concurso, mas ainda tinha algumas coisas da faculdade no meio. Aí por isso que eu falo que eu comecei a estudar de verdade quando eu terminei a faculdade. Mas você passou de primeiro na OAB, então, no 9º semestre. Fez cursinho ou não? Eu estudei sozinha. Cara, é engraçado isso, já percebeu? Tem um padrão dos convidados que vêm aqui. Quem tá aí, focado em concurso público, passa pela OAB como se a OAB não fosse verdade, nada. a B vira... E quem coloca a OAB como um deus ali, quem sofre, reprova e não vai, né? Encarar pra você com a OAB foi com É difícil naturalidade. vir aqui alguém de direito assim que não passou, que tá estudando pra concurso e não passou na OAB de primeira. Eu fiz. Vai que eu precisasse advogar, né? Eu fiz e passei. É verdade. Aí eu decidi fazer assim. Eu já queria, eu tinha decidido, tinha notícias que ia sair o TST. Aí eu falei, bom, na segunda fase vou ter que escolher. Então eu escolhi Constitucional, que era uma matéria que eu gostava, e eu escolhi 5 matérias pra estudar pro AB. Eu falei, bom, eu não preciso estar no topo, eu só preciso acertar metade. Sim. Aí eu contei, eu falei, beleza, Constitucional, Administrativo, Trabalho, Processo de Trabalho, que eram possíveis matérias que eu queria fazer, e o Estatuto da UAB. Eu falei, isso daqui me dá 45 questões, é o que eu preciso. 45? Ah, peraí, quantos que Que era contando, porque a OAB tem 80. Aí eu preciso acertar a metade. Ah, Você pegou Aí o eu de peguei 80. as matérias, eu falei, se eu acertar essas daqui, eu tenho 45 pontos, passei. E você já gostava de penal? Porque às vezes tem os bônus, né? Ela Tem falou um- só matéria legal aí, gostei. administrativo, estatuto, só matéria top. Não, mas tem piores. Você não viu o que tem lá? É pior que isso. É Nossa, muito porque, pior. por exemplo, penal, processo penal, civil e processo civil são matérias enormes. É. São matérias enormes. Então, assim, constitucional administrativo. E vai ter em todo concurso. Já falei, já vai ter em todo. Trabalho e processo de trabalho é uma possibilidade, porque a segunda fase em trabalho e processo de trabalho não é tão difícil, assim. Não fiz, né, pra saber. Mas a galera fala que é nesse universo de possibilidades. Sim, né, sim, de sim, penal, sim. porque você precisa estudar uma teoria muito grande. E aí a parte de... As outras matérias que eu fui escolhendo foi pelo custo-benefício mesmo. Tempo, E foi, passou quantidade. tranquilo. Aí eu estudei nas férias, assim, mas só que eu estudei de verdade, assim, né? No sentido de, cara, eu sentava de manhã e dividia meus horários, assim, né? Eu falei, eu vou estudar pra isso. Aí durante esse período, assim, mais ou menos nas férias, até o dia da prova da B, eu só estudava pra elas. E quando você foi pro dia da prova, não sentiu pressão nenhuma também, foi tranquila. Mais ou menos, né? Porque a gente, esse negócio de não sentir pressão, Até não pra sei, você, acontece. Mesmo menor de idade, você pode colocar muniprova, mesmo com o ritmo, você ainda sentir uma pressãozinha ali. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande quando você faz uma prova, quando fala assim, eu não tenho nenhuma obrigação, ou no sentido de, beleza, eu não me esforcei, de uma prova de que você fala assim,
eu me esforcei pra isso. Sim, a pressão é maior. São pesos diferentes. Na OAB, eu lembro que todo mundo falava isso. Pra quem estuda pra concurso, a OAB é muito de boa. Assim, não precisa se preocupar com isso. E aí eu cheguei na prova e falei assim, vai ser muito fácil. Aí eu cheguei, sentei, aí eu olhei a primeira questão e falei, não sei. A próxima eu, também não sei. A outra eu falei, então eu acho que eu subestimei esse negócio. eu falei, caraca, eu acho que o que eu tava achando que ia ser fácil não ia. Aí eu comecei a dar aquele leve desespero, né? Aí eu falei assim, eu quero ir no banheiro rapidinho. Aí depois eu fui lá, eu lavei o rosto e falei assim, agora tu precisa pensar aqui rapidinho, leia com calma aquilo lá e chuta. Assim, não é errado nada, ou certa. Chuta. Não procura a certa, procura a errada, né? Faz essa conversa, aí eu dei aquela respirada, aquela alongada, lavei a cara. Aí eu voltei pra fazer a prova. Aí ali eu comecei a tentar com calma, porque eu estava esperando chegar e ler assim, fácil, certo, fácil, errado. Isso. Então, eu acho que eu tava imaginando isso. Subestimou a prova. Subestimei, então, mas graças a Deus que eu consegui me recuperar ali durante a prova mesmo. Eu fui dar aquela surtada no banheiro, né? E a segunda fase já foi mais a sua área, já foi mais tranquilo, né? Foi constitucional. Eu gostei muito, eu achava muito divertido, assim. Eu lembro que a segunda fase é muito mais legal de estudar do que a primeira. A segunda fase é só o que você gosta. Você fez penal? Fiz penal, processo penal, aí é uma maravilha, né? E aí terminou a faculdade, você falou que você precisava escolher, você não escolheu a advocacia, você escolheu o concurso. Mas você escolheu uma carreira ou simplesmente concurso público? Eu fui elencando um plano A e plano B. É igual eu te falei, eu tinha que pagar a faculdade em 1 ano e meio. Eu ia começar. E meu pai não tinha condições de arcar com aquela despesa naquele momento. Tinha eu e mais 2 irmãos e minha mãe, e a vida dele, inclusive, né? Então eu falei, eu tenho que ter um plano do que eu quero. E aí o meu plano A, eu falei, vou estudar para tribunais. Comecei estudando pro TST. E aí depois o meu tio já vinha me falando, meu tio é sargento da PMDF, ele falou, vai sair PMDF. É bom você fazer. E aí eu falei assim, tio, assim, eu era tão perdida na vida que eu falei, mas não é o que isso exatamente? Eu nem... Sabe quando você não tem uma mensuração real daquilo? Aí eu falei, beleza. Como meu tio falou, estuda, foi mais por pressão, né? Aí eu falei, beleza, vai ser o meu plano Como B. sempre. Vai Todo mundo vai livre, estudar, espontânea estuda. pressão. E aí eu fiz. Aí eu falei assim, o meu plano A vai ser o concurso de analista de tribunal, que aí eu comecei com o TST e depois o STM. E eu falei, o meu plano B vai ser a PMDF. Se Deus quiser, chega numa ordem boa. E Deus quis. E aí, quanto tempo você começou a estudar para PMDF até o momento que saiu o edital, mais ou menos? Olha, eu comecei a estudar de verdade para concurso em 2017, no meio. Eu lembro que a minha faculdade, minha formatura foi dia 17 de agosto, se eu não me engano. Aí no fim de semana, na segunda-feira, eu falei, beleza, agora eu vou estudar como se fosse uma profissão. Eu tinha horário para chegar na biblioteca, eu tinha horário de lanche, eu tinha horário de almoço, eu tinha hora de ir embora. Você ia pra biblioteca estudar? Ia. Eu queria entender. Eu não consegui estudar em casa. Eu queria entender esse start, essa mudança de chave. Por quê? Porque até então você estudava errado. Foi alguém que te falou, ó, tá errado, muda. O que mudou pra você? Não, agora eu vou encarar como uma profissão. Então, eu tentei fazer uma mentoria, mas eu odiei. Né? Assim, eu não sei se foi porque eu entendi errado a proposta ou se realmente me enganaram. E aí eu fui com aquilo, né? Eu falei assim, beleza. Eu lembro quando eu tava terminando o estágio, eu falei assim, pai, eu fiz essa conversa com ele, né? Eu falei, tem um professor, que não era na época, né? Ele tá dando uma mentoria e eu acho muito interessante, porque eu não passei até hoje, então alguma coisa errada eu tô fazendo. Era né? presencial Então, ou era online? era presencial. Ah. E aí, ele tá dando uma proposta boa. É um valor considerável, mas, tipo, investimento. E eu juntei com meu pai, aquele dinheirinho que a gente junta no estágio e tal, e a gente dividiu e foi. Eu tava com a perspectiva muito boa, tá? Assim, tava assim, ele me ensinou algumas coisas, só que era muito voltado àquela questão motivacional. Aí eu chegava lá e ele, mas você tem o apoio da sua família? Eu falei assim, meu filho, acelera, eu só tenho esse tempo aqui, ó, pelo amor de Deus, ai. Me dá umas questões aí pra fazer, Me cara. mostra o que eu tenho que fazer. Aí ele, sua família te dá apoio, meu pai apoia, ele pagou, vai, prossegue, próximo assunto. Aí ele chegava, você tá motivado? Eu falei, eu sou pobre, meu filho, eu nasci motivada. Corre. Aí eu fiquei... Aí eu ficava puxando assim, eu falei, tá, eu já tô muito motivada, eu já escolhi o meu local de estudo, mas vamos lá, o que eu faço agora? Aí ele vinha com outro saio, eu falei assim, cara, não dá pra mim. Eu falei, meu Deus, aí eu fiquei muito, muito indignada, porque assim, era um dinheiro que fazia falta lá em casa, eu percebia que era um sacrifício pro meu pai estar pagando, então eu sentia assim, eu falei, cara,
esse homem tá me fazendo de besta, assim, Quanto que sério. era? Vai, eu tô com... Cara, pra mim, não sei, você vai Na falar época. hoje, você vai falar que não era um valor alto. Mas pra mim foi Sim. R$2.500. Não, Eu foi dividi, Há quantos anos atrás? foi em 2017. Pô, 5 anos atrás era mais ainda, né? Uns 4 alto, pau, foi 5 alto, pau foi hoje. alto. E aí eu ficava se sentindo, eu falei assim, cara, eu me sentia muito boba de ter caído naquela história. E eu falei, eu ainda tô desperdiçando meu tempo. Eu falei assim, o tempo ruge, cara, eu tenho 1 ano e meio pra começar a pagar um empréstimo, um financiamento. Minha faculdade foi caríssima. E era uma vez por semana que você falava com ele? Era, se tinha uns encontros presenciais. E depois ele era pra ser prosseguindo. Eu falei assim, olha, eu não vou ter como continuar esse programa, que eu não lembro se era tipo uns 6 meses, alguma coisa do tipo. Só que aí eu quero que, depois de um momento que eu perceber como que é a rotina diária, você me ajudar a fazer uma simulação de como se fosse um momento de prova, assim, saiu o edital, o que é que eu faço a partir de agora? E aí ele ficava Enrolando. me embromando. Aí, quando eu pedi pra cancelar, pra pedir o dia de volta, que tinha essa proposta, aí meu filho, ele ficou possesso da vida. Ele ficou louco, ele, como diz na família da minha mãe, né, só não me chamou de santa e rapadura. E aí o resto, né, foi. Aí eu fiquei muito indignada com aquilo. Eu falei assim, nunca mais, ninguém vai me fazer de besta igual esse cara fez. Nossa, nunca mais. E aí foi quando eu comecei a procurar coisas pra reconhecer, assim, onde está a minha falha, o que é que eu tenho que fazer e perceber o que tá vindo, porque às vezes você tenta pegar o que dá certo pra você só. É, Mas sua necessidade é diferente da minha necessidade, Pamela, sim. sabe? Então eu fui atrás disso. Aí foi quando eu falei, beleza, tenho que focar em mim e ver quais são minhas falhas. Aí eu estudava na biblioteca. Eu percebia que eu esquecia muito rápido. Assim, eu esqueço das coisas muito rápido. Eu não tenho uma capacidade de decorar. Tem gente que tem essa habilidade, que é assim, maravilhosa. Mas se eu não entender o negócio, não adianta. Assim, não adianta. Se eu não fizer uma correlação, se eu não pegar o fio da meada, já Tem era. isso Assim, também. você acabou de me falar um negócio aqui, se eu não tiver alguma coisa, esquece. Você tem que Pode me falar aprender, 30 você não pode vezes. decorar, É. você tem que aprender mesmo, de verdade. Tem gente que Aprender. decora, cara, não tem? Tem memória de gente aí que sai decorando e não sabe nem o porquê, mas decora de forma aleatória. Doideira. Isso aí é, sei lá, se é um dom, mas realmente É. tem gente que é assim. E eu não sou. Então eu falei assim, beleza, eu sou o tipo de pessoa que demora um pouco mais. É chato? É, mas essa sou eu. Não tem como eu lidar com outra realidade. Essa é a minha, Sim. né? Enquanto que as pessoas engraçado da isso. minha faculdade estudavam assim, tipo, 1 horinha eles aprendiam, eu ficava a tarde toda na biblioteca. Eu falei, essa sou eu. Pra aprender a mesma coisa, às vezes eu demoro o triplo que as outras pessoas. Então eu falo assim, essa sou eu. É triste? É, mas é o que eu sou. Pô, Não tem dá pra mudar. zero mimimi, né, velho? Zero Nossa, mimimi. tem um monte de Pegava e fresco. fazia. Pegava e Tem um fazia. monte de fresco que, ai meu Deus, eu não consigo e Fazendo tal. tratamento. Pô, mano. Tem que fazer, Eu faz. não conseguia. Mas, assim, isso que às vezes a gente fala, a pessoa entende de um jeito ruim. Já me chamaram até de desmotivacional. Mas pra mim é o seguinte: é difícil. Tem como mudar? Não. Essa é a minha realidade. Eu quero pagar o preço? Tô disposta? É onde eu quero chegar? Sim, então vamos descobrir como faz. Mas é muito louco porque você se ilude. Quem vai atrás de uma motivação falsa é a galera que fica buscando a realidade de outras pessoas para copiar o plano que funcionou para outras pessoas e tentar de alguma forma adaptar. Não vai funcionar. Se funcionar, é sorte. Funciona não. Você se entendeu, é isso aqui, vou fazer e acabou. Sem frescura. Mas eu tentava assim, falar assim, o que deu certo pra você? Aí a pessoa me falava, deu X. Aí eu tentava, falei assim, ih, deu certo isso aqui pra mim não. Tipo, Ótimo, fala assim. uma coisa que não deu certo. Alguém falou. Aquela pessoa que fala assim, olha, não precisa entender muito o que tá escrito na lei. Você só lê ela que chegar lá na hora você acerta. Não existe Cara, isso. eu errava tudo. Pois é. Eu falei, meu Deus, eu devo ser muito burra mesmo, porque não acertei uma, né? Assim, eu tentei por tempo, falei, então, eu já descobri, eu tenho que parar, sentar, Ver lógica na parada. ver a lógica, às vezes revisar o negócio 1 milhão de vezes. Então, a minha rotina de estudo, eu tinha muita revisão. Muita revisão, e eu fui da galera que assistia videoaula. Eu também, às vezes, sabe aquele, não entendeu o que é que eu desenho? Sim. Se for possível, preciso sim, né? Então, eu era esse tipo de pessoa, eu desenhava, literalmente. Assim, você quer do jeito, sabe, tem aqueles ritos processuais, tinha gente que super entendia, eu desenhava. Eu falei assim, aqui eu vou fazer a petição inicial, aqui eu vou pra tal... Eu vou te mostrar meu livro depois, porque esse negócio de rito, quando eu tava na faculdade, eu não entendia nada. Os meus professores de processo, eles começavam a falar, e eu olhava pro lado, todo mundo entendendo, eu achava que só eu era idiota ali. Mas não era, a galera que trabalha na área vive aquilo. Sim. Pra gente que não tem vivência, eu até hoje eu faço a linha do tempo, os esqueminha, porque a gente sabe que quem não é da área não vai entender nunca, e paciência fazer o quê, né? É isso, e às vezes a gente não entende o que é que desenha. Sim, É, por favor.
se você que puder me funciona. ajudar. Essa parada aí não ajuda quando você vira professor? Ah, cara, não sei. A Pamela vai poder falar melhor sobre isso, porque ela falou isso nos bastidores. Mas tem professor que continua complicando a vida do aluno. O cara vira professor e continua sendo erudito, quer demonstrar professor conhecimento. bosta, né? Ah, mas tem muito? Sim, Tem muito. a maioria. Então, acho que é muito mais pelo que você passou. Pagou um preço. Pô, quer que desenhe? Quero. Ah lá, vai lá e vira professor aqui hoje, mastiga muito bem a matéria pros alunos. Então, tem Facilita muito... pro aluno, pô. porque você viveu isso e conhece a dificuldade. Mas quem não conhece a dificuldade, não tá nem aí. Eu sempre fui de pessoa que todo mundo acha assim, nossa, você é muito inteligente, que não sei o quê. Eu falo, gente, desculpa aí te dizer isso, mas eu nunca fui muito inteligente. Eu sempre fui muito disciplinada, esforçada. Então, assim, eu nunca fui aquele tipo de pessoa que pega as coisas rápido, assim. Só que eu sou decidida. Então, eu falo assim, cara, eu quero fazer isso. Então, meu filho, paciência agora, que eu vou ficar nessa, batendo nessa tecla até o dia que eu aprender aquilo ali. Ou então eu consegui ver assim, cara, beleza, isso não é pra mim. Não é. Desencana, acabou. Não Mas desencana. aqui me chamou a atenção, você falou aí da rotina, então vamos entrar nela, nessa rotina da biblioteca aí. Você não tinha problema com distração, vida social, não tirava o seu foco? Como é que era ali aquela parte emocional de distração? Eu tenho muita distração, sou uma pessoa distraída. Então, assim, eu comecei pra biblioteca, aí eu sentava lá na frente. Aí eu percebia que chegava uma pessoa, olhava, nossa, olha o cabelo dessa pessoa, que cabelo bonito, né? Mas eu não sei o que. Aí eu já tava viajando. Opa, aí quando eu percebia, já tava assim, ó. Lá longe, lá na frente. Aí eu falei, beleza, eu tenho que eliminar umas coisas. Aí eu sentava na última cadeira da biblioteca, virado pra parede branca. É mesmo. Era, assim, eu chegava lá na frente. E aí eu também sou aquela pessoa que... Você já viu o meme que é bem assim, ó, por favor, não fala comigo, eu preciso trabalhar? Ah. Sou eu. Então, assim, se eu encontrasse alguém no meio do caminho da Ia ficar biblioteca, na eu já ia conversa. esqueci. Então, eu sabia o horário que o pessoal ia no banheiro. E lá na biblioteca eu estudava no terceiro andar. Aí tinha um, que era o andar dos livros, que era do segundo. E ninguém ia naquele banheiro. Então, eu pegava a escada de incêndio por trás, ia no banheiro de baixo, que eu falei, se eu encontrar alguém no meio do caminho, já Você era. fugia de você mesmo, assim, né? É, De alguma situação que ia dar merda. assim, Que coisa, hein? Mas por que você não estava em casa? eu não conseguia. Eu não conseguia. A época que eu consegui estudar em casa foi quando eu tava meio que trocando o horário. Que assim, a galera lá de casa ia dormir e eu ia estudar de madrugada. Só que é insustentável, assim, pra mim. Pra mim foi. Não né? dura, né? Tem gente que consegue, mas eu tenho muita dificuldade, tipo, com acordar e com sono. Eu sempre tive muito sono. Então, né, eu tive que me adaptar. Mas durante o dia o que é movimento, família faz barulho, essas coisas? Era eu mesma, meu Era problema. era você. Meu maior problema, normalmente, sou eu. E na biblioteca você meio que foi matando ali o que te atrapalhava e tal. É, assim, lá na biblioteca é ótimo que de repente você começava a falar com alguém aí do lado. Opa, Então o ambiente calma te aí. pressionava a focar e ficar quieto. Aí ali. você tá assim, lá, você abre um site, vê coisa aleatória, aí você vê do lado, você fala, caraca, fulano tá estudando, né? Nossa, que vergonha. Aí você fecha logo e vai estudar, assim, tem esse lance da biblioteca. Você fica com vergonha. Na biblioteca, qual que era basicamente a sua rotina? Você falou que via videoaulas, mas lia livro também, apostila, questão? Como que era? Eu acho que, pra concurso, tem uma coisa que a gente percebe, que as pessoas acham que tem uma verdade universal, né? Sim. E não é assim. Eu percebo, principalmente em relação a mim mesma, eu posso falar por mim, né? Que tem fases e tem momentos e tem matérias que precisam de diferentes estímulos. Então, assim, eu começava por videoaula, até porque eu tinha essa... Eu sempre me achei a pessoa, assim, meio burrinha. Eu sempre falei, cara, eu sou muito burrinha, então eu preciso que alguém me explique muito. Aí eu ia pra videoaula daquele professor que explica tintim por tintim. Aí, depois que eu ia entendendo, aí eu partia pras outras... dos outros mecanismos, né? Às vezes, mesmo com videoaula, eu não entendia. Aí era o momento que eu ia pro livro. Aí tinha outros que, quando eu já estava um pouquinho mais avançada, aí eu tentava fazer mais questões. Mas é aquele método, o estudo reverso, por exemplo, não dava certo para mim. Assim, já começar por ele. Porque eu preciso fazer... Na minha cabeça, eu preciso ter uma ordem das coisas. Falar assim, de onde isso veio? Do nada? Não tem como. Então, eu não conseguia acertar questões. Então, eu fazia, assim, começava pela videoaula, a partir do meu nível de compreensão daquela matéria, eu ia vendo qual material que dava certo. Às vezes não dava certo com o professor, tentava mudar de professor, não dava certo, ia pro PDF, não dava certo, pegava doutrina, por exemplo, processo civil era uma matéria que eu sempre tive muita dificuldade. Então, eu pegava aqueles professores que explicam tintim por tintim, às vezes o material era enorme, eu falei assim, não, mas é onde entendo. É porque você não trabalhava na área, com certeza. Eu me travei com um processo civil também, eu sei como é que era. Então, para cada matéria, você tinha uma dinâmica própria. Basicamente isso. E eu ia descobrindo onde eu precisava de maiores estímulos. Tinha, por exemplo, português.
Eu nunca fui de tirar nota muito ruim em português. Só que eu não sabia muitas coisas, mas em concurso eu tirava nota ruim. Só que aí eu comecei a fazer tinha um curso que na época era tipo começando do zero. Então eles me explicavam assim, o que que é um verbo? O que que é um adjetivo? O que que é aquilo? E eu parti daí. Bem de definição foi mesmo. definição de tudo, foi do zero mesmo. E eu estudava português todos os dias. Todos os dias. Fazia chuva, fazia sol, eu estudava português. E agora, você falou pra mim que você repetia muito ali o seu processo de aprendizagem, demandava muita repetição, muita revisão. Como você revisava? Eu fiz aquele método que é impossível a longo prazo, né? Que eu fazia revisão e eu fiz uma planilha, eu sou uma garota das planilhas. Aí eu fazia uma planilha, eu estudei isso hoje, então eu tentei aquele, né, no outro dia, uma semana depois e tal, só que insustentável, acumulou demais. E aí eu aprendi isso com aquele coach que eu achava que não tinha dado certo, né? Mas ele colocava 2 vezes na semana. Assim, eu falo que foi uma experiência ruim porque não foi aquilo que eu imaginava, mas me deu alguns insights, né? Ele fazia revisão 2 vezes por semana. E aí eu comecei a adaptar. Cara, 2 vezes para tal matéria não dá certo para mim. Então, nessa matéria eu tenho que fazer mais revisões. Aí eram dias que eu ia colocando, ia fazendo. Mas, via de regra, eu tinha 2 vezes na semana. Às vezes, por exemplo, na época eu colocava na quarta e no sábado. E aí eu fazia essas revisões. As matérias que eu percebi que ainda assim eu tinha muita dificuldade, eu aumentava a quantidade de questões. Certo. Mas você fazia revisão com o material que você construía ou você voltava no material que você estudava? Eu sou de escrever, né? Então eu comecei a escrever, só que eu tentava resumir um pouco mais. Aquilo que eu não conseguia resumir, que tem coisa que você lê na primeira vez e, assim, primeira, segunda, terceira, quarta, às vezes você ainda não entendeu. E aí eu pegava o tópico e anotava a página que ele tava, o material. Então eu falei assim, beleza, quando eu for revisar eu vou ver se eu consegui entender isso. Se eu não conseguir, eu volto nisso daqui. Eu colocava como se fosse um índice da referência pra eu voltar naquilo ali. Sempre bem organizado, então, porque eu imagino isso num volume grande de informações. Ah, meu filho, de repente eu tava indo pra biblioteca, eu tava quase comprando a mala, só não fazia isso porque eu ia de ônibus. Dificultava. Caramba, e muita questão. Era basicamente teoria por videoaula ou doutrina, dependendo da matéria, as suas próprias anotações, né, seus resumos ali pra fazer revisão, e dependendo de certo nível, pelo que eu entendi, você não começava com questão. Esperava chegar num bom nível de compreensão pra ir pras questões. Era isso, sua rotina. Ou tinha algo a mais? No primeiro momento eu fazia isso, né? E aí quando eu fui percebendo que eu fui seguindo, ó, é que como nessa época, principalmente da PM, eram progressivas, porque eu fui, igual eu falei, tinha plano A e plano B. Então eu comecei, olha, o meu plano A era o TST na época, então eu foquei muito nas matérias do TST. Depois que saiu o TST, aí eu fui estudar pro STM. Só que no STM era muito diferente. Então, assim, eu tinha que estudar muita teoria dos militares, né, que tinha. Penal, não tinha estudado nada do TST, só que eu tinha português, constitucional administrativo, já estava lá. E civil e processo civil, eu já tinha estudado. Então, essas matérias, eu falei assim, olha, esse é o bloco de revisão. E essa outra é o bloco de matéria nova. Então, nesse bloco das matérias de revisão, aí eu ia vendo, olha, eu tô errando o quê? Aí eu fazia muitas questões, aí eu ia ler a lei seca, por exemplo. E nas outras eu ia pra teoria. Aí eu ia pra teoria. Aí eu lembro que eu separava, assim, de manhã é o momento que eu vou fazer revisão. À tarde, que é o momento que normalmente eu tava com mais sono, aí era o momento que eu estudava uma matéria que eu mais gostava. Por exemplo, penal eu colocava na primeira hora, assim, porque é a matéria que eu gostava. Provavelmente eu não ia dormir, não ia querer dormir. Caramba, e quantas horas por dia você estudava nesse período de biblioteca? Ixi. Cara, era meio louco, assim. Eu lembro que eu morava muito longe da biblioteca, que eu estudava na biblioteca da minha faculdade. Então, eu pegava o ônibus 8 horas da manhã, era o ônibus de 8h15, eu chegava lá umas 10 e pouco, né? Então, eu estudava, o primeiro horário era, tipo, de 10 e pouquinho até o horário do almoço, 1 hora, que eu esperava o pessoal da faculdade terminar de almoçar pra eu ir. E aí, eu tinha um horário de almoço, né? 1 hora de almoço, e eu estudava à tarde também. Aí, eu estudava à tarde até umas 6 horas, tinha um intervalo também, eu parava ali no meio, né? Mais ou menos 2 horas, e depois eu estudava até 8 horas. Aí era que eu ia. Dava umas 8 horas líquida ali. Eu não sei porque eu comecei a me sentir igual todo mundo. Você tem que colocar as horas líquidas. Mas eu sentia que era uma competição muito minha e aquilo mais me atrapalhava do que me ajudava. Aí eu falei, esse negócio tá me atrapalhando demais. Eu tô sentindo que eu tô ficando mais nervosa do que aprendendo. Tinha hora que eu já não tava absorvendo mais nada. Eu juro por Deus, assim, sabe quando você lê, você fala, não sei o que é que essa palavra significa mais. Só que eu falei, não deu a hora líquida, não vou embora. Como se tivesse que bater cartão ali. É, como se tivesse, né? Convenhamos, assim, eu sei que tem gente que defende essa ideia com unhas e dentes, mas pra mim não faz o menor sentido horas líquidas. Eu sei porque eu já caí nessa tentação. Eu ficava estudando com um despertador ali, com o relógio. A gente fica toda hora olhando pro relógio. É um ponto de distração. Pô, você vai estudar, estuda e acabou. Quer colocar um horário limite que tem algum compromisso? Põe o despertador e deixa longe.
Se tocou, você levanta e vai Na embora. verdade, o cara fica toda hora ali meio que Fica bitolado, fica focado. perde a concentração da perde a parada por causa concentração. Ó, mas teve outro momento que quando eu terminei o meu curso de formação, a gente termina o curso de formação muito acelerado. Então eu não conseguia mais ficar sentado. O que antes não era uma dificuldade para mim ficar sentado o dia todo. Quando eu terminei o curso de formação, era incrível a vontade de ir no banheiro. Era incrível. hora. A sede, meu Deus do céu, que sede era aquela? Uma boca seca. Maravilhosa. Era uma boca seca. O cachorro latia, eu precisava imediatamente saber por que que o cachorro tava latindo. Era sério, assim. Eu falei, gente, eu juro que eu já fui boa nisso um dia, eu juro, mas não tá dando. É o ambiente, do jeito muda mesmo. E eu não tava, assim, eu falei assim, tava sem querência, né? Aí eu falei assim, eu sentia que eu precisava, mas eu não tava conseguindo. Aí foi o momento que as horas me ajudaram. Porque eu falei assim, beleza, eu vou sentar 30 minutos. Assim, eu não comecei com metas altas, tá? Eu falei assim, eu vou voltar 30 minutos. Aí 30 minutos eu sentava, e às vezes me dava vontade no banheiro. Eu falava, não vou, 30 minutos, essa bexiga não vai estourar, não vou. 30 minutos não vai. Aí eu fui indo assim, então assim, a hora... achando. Às vezes, eu falei pra você que às vezes eu falo demais. Esse é o É, a ponto. gente gosta, a gente gosta. Mas aí nesse período, o seu foco então primeiro seria o TST, é isso? Foi. E aí como é que foi? Como é que foi a prova? É decepcionante, digamos desse lado. É muito diferente o conteúdo do TST pra PM, né? Total, assim, TST Tem nada a ver uma coisa com a outra. era, Tribunal do Trabalho. era trabalho, processo de trabalho, processo civil, previdenciário. A PM do DF é igual a PM daqui da gente? Como assim igual? É, tipo um monte de matéria de nível médio Não, e tal. não, cai direito, né? Cai bastante direito. É outro nível. Ah, é outro É nível. diferente, diferente. Entendi. Então, assim, por isso que eu falei, esse critério da progressão foi bom. Quando eu saí do TST, eu já tinha civil, processo civil, constitucional, administrativo e português, porque a prova do TST foi FCC. E o português da FCC era muito pesado. Então, eu verdade. precisei estar muito boa em português. E aí, depois disso, aí eu comecei a fazer revisão de português só. Sim, continuava estudando todos os dias, religiosamente, português, só que mudou o foco, porque antes eu precisava estudar, tipo, sei lá, 1h30 português, eu já tinha diminuído e fazia aquilo. E eu foquei nas outras. Aí veio o STM. O STM, o conteúdo programático de penal e processo penal era muito baixo. Era tipo, como se fosse em penal eram princípios e os crimes contra a administração. E processo penal eram só princípios. E caía militar todo. Aí o militar que embaçado, né? Militar, assim, pesado. E eu nunca tinha tido nenhuma experiência com militar. Então tinha uma coisa assim, eu falei, o que significa isso? Né? É um concurso pra analista do STM? Uhum. Legal, né? Pesado, hein? Qual que é Porque- o cargo disso? Que você sai o quê? Tenente? Não, Não, você é o o cargo de Você é Não, analista é do analista. STM. É. Você não é militar. Não. Não. Você só tá julgando militar sem ser É a militar. estrutura do Ah, judiciário. você julga o militar, dá ali o parecer, mas você não é militar. Exato. Legal. Esse também foi pesado a prova. Foi. Aí nessa eu descobri também que, assim, eu descobri novamente que a sorte não me acompanha, né? Aí eu fui na prova, aí eu fui, assim, aulão, às vezes é ótimo e às vezes é uma treva, né? Aí eu fui nesse aulão e o professor disse o seguinte, você não sai da prova do CESP sem você marcar 110 questões. Ai, mandou essa. Aí eu fui pra Pressão prova, lá em cima. mano. aí eu fui fazer a prova, aí tinha 10 questões que eu tava na dúvida. Aí eu falei assim, não vou marcar. Aí eu falei, meu, eu só tenho 100 marcar. Meu Deus. Aí eu deixei lá. Aí eu falei assim, beleza, vou tentar, né? Porque 10. Errei vida. as 10. Puta Assim, 50% de chance, eu errei as 10. Se você tivesse ficado na 100, Você teria errou as passado? 10? Eu passei, só que eu passei lá em 400 e alguma Olha coisa. só. Você já deixado de você marcar, você tinha ganhado 10 pontos. Tinha não, Caramba. só não você tinha tinha perdido. 10, chegar... As 10 Ah, que foi eu um conselho marquei. errado, porque não depende da situação. Marcar 110, depende. São não. cento e quantas questões? 120, 120, tem que marcar 110, era a aí dica Tem que dele. marcar Não 110. tem Não, era a dica do cara. É. Aí eu cheguei lá, eu fiquei, mas aquela hora que seja assim, a minha confiança já não tava lá em cima. Nossa. Minha confiança não tava, né? Eu lembro que nesse dia da prova, graças a Deus que minha prima foi me levar, que eu tava tão nervosa, gente, que no meio da prova eu falei assim, eu tava com medo de ter um problema intestinal, eu só comi banana e água nesse dia. Era só Caramba. banana e água. Falei, vai que eu preciso fazer essa prova no banheiro, né? Era essa a sensação, que eu tava tão nervosa, que aí eu falei, é só banana e água, que banana, ó, não deixa eu liberar. E aí era só isso que eu fui. E aí quando eu saí da prova, eu lembro que ela é um lugar que todo mundo conhece, assim, lá tem uma Anvia W3, aí depois tem a W5, e assim, vai indo. E aí eu saí do local de prova, aí minha prima tava me esperando. Aí eu liguei pra ela, eu falei, oi, onde é que você tá? Aí ela, no mesmo lugar, é só você vir aqui com o carro. Eu falei, eu não sei onde tá. Aí, eu meio perdida, assim, aí ela falou,
ué, é só você virar pra W3. Eu não sei pra onde que é. O que é W? Aí ela, o que que foi? Eu já chorando. Aí ela, onde é que você tá? Eu falei, eu tô na frente da escola. Ela, qual escola que eu fiz? Fala no seu nome. Caramba. Chorando. Aí ela falou, fica parada, que aí eu vou te buscar. Ela me buscou, me colocou dentro do carro, aí aquela cena bem dramática, eu saindo assim, ó, virada, e chorando. Aí ela falou, o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei o que que eu fiz, eu errei tudo, eu não sei de nada. Aí eu chorando, ela falou assim, não, eu gosto de picolé. Ela falou assim, então bora ali, você vai tomar um picolé. Eu tomo um picolé, assim, a lágrima caindo. Aí ela, você quer conversar? Aí eu já tava assim, solucionando. É sério, assim, foi um negócio tão louco que era a segunda prova que eu tava assim, chorando. Foi ridículo, gente. Tristinha com picolé. Você já viu uma figurinha da menininha que tá com o picolé assim, ó, de baião chorando? Era tipo eu, assim, e todo mundo que passava ficava me olhando, aí eu, meu Deus. Aí eu fui ficando com vergonha. Esse dia assim, foi um domingo que eu fiz a prova de manhã, eu passei assim, o resto do dia chorando. Aí minha prima, não, vamos ali, tá tendo um churrasco, você vai. Aí eu fui, todo mundo que falava comigo. Chorando. Aí ela falou, ninguém pergunta como é que foi a prova. Mas ela falou, ninguém pergunta como é que foi a prova. Aí eu fiquei lá. Todo mundo pergunta. Mas no final, quando você viu o resultado, foi tudo isso mesmo? Foi tão ruim assim? Cara, eu lembro que eu assim, cheguei a passar. Você chegou a passar? Cheguei a passar. Mas a classificação foi... Mas sabe aquela sensação de que, cara, o conteúdo da prova, quando eu cheguei na redação, era o inquérito policial militar. E eles perguntaram as características e, assim, sabe quando some na sua cabeça? Eu sumi, assim, que eu falei assim, cara, eu juro, eu estudei isso, cara. Você eu sabia sabia? de É cor. nervosismo, né? Eu tava tão nervosa que me deu um branco, assim, eu falei assim, como é que se escreve a palavra prazo? É sério, eu fiquei assim, Caramba. como é que se escreve essa palavra? Assim, eu lembro que na mesa, atrás da prova, eu tinha escrito com S, com Z, com S, com Z. Eu falei, meu Deus, eu não lembro como escreve essa palavra. Sabe aquele nervosismo tão grande que eu tava, assim, eu acho que foi aquilo ali que me deixou mais chocada de tudo, porque tinham questões que eu já tinha visto. Eu falei assim, cara, eu já acertei isso daqui várias vezes, mas hoje eu não sei a resposta. Eu não sei escrever essa redação. Por que seu nervosismo tá tão acima da média, assim, nessa prova? Eu acho que foi pela cobrança, sabe? Eu tinha, assim, todo mundo fala, mas você não tinha estudado muito tempo, né? Tipo, de agosto pra lá, mas era só isso que eu tava fazendo o dia todo. Ah, você Eu tem que autocobrar em estudava, excesso. meu pai e minha mãe nunca foi esse tipo de, e aí, qual é o seu resultado? Assim, é lógico que eles perguntavam, mas não era, eu não sentia deles essa cobrança nesse nível, que eu já vi algumas outras pessoas relatando, mas era eu mesma. Então, assim, eu ficava, cara, eu levo isso daqui como se fosse um trabalho, eu estudava na época do STM, eu dobrei o tempo, assim, que eu tava estudando. Às vezes eu chegava na biblioteca no último mês, assim, da prova. Chegava na biblioteca às vezes 7 horas da manhã, embora 10 horas da noite. Estudava fim de semana. Então, assim, pra mim era pra eu estar bem preparada. Entendi. Ô, Diego, tem uma técnica da aula do vamos ver ali, se der um branco, o que que faz? Entende, eu posso falar sobre ela, mas o caso dela eu entendi. Ela tinha uma rotina muito puxada, então bate aquele sentimento, poxa, eu fiz tudo isso, então eu tenho que estar pronto. Não posso falhar. Vai aquela tonelada nas costas. O detalhe é o seguinte, provavelmente seu cérebro tava espipocando de cortisol, tava explodindo de cortisol ali. Quando a gente tá muito nervoso, a gente libera muito. Tem uma técnica que não é minha, tá? É do William Douglas. Já deve ter, sabe quem que é o William Douglas. Mas agora é sua, você tá falando, é sua. Tô brincando. E essa técnica me salvou. Eu tinha muita ansiedade em prova. Que é o seguinte, ele fala que o cérebro ele não entende a diferença de fantasia e realidade. Então, quando é que o seu cérebro para de produzir cortisol? Quando você sai daquele ambiente de ameaça. Então, ele manda você abaixar a cabeça e começar a imaginar você entregando a prova pro fiscal, você saindo, descendo as escadas. Quando você sai daquele prédio, o seu cérebro acredita que aquilo aconteceu. Ele para de produzir cortisol, ele começa a relaxar e aos poucos a memória vai sendo liberada. Leva alguns minutos, mas depois que voltar aí você consegue ter acesso. Então você não estava tendo acesso àquilo que você estudou. E isso é terrível. É um desespero. Não saber pra escrever prazo, absurdo. pô. Foi, eu falei assim, gente, prazo. É com Como S, que eu né? não sei? É um brincalhão, ele é um Quem brincalhão. erra isso? Quem não sabe? Eu não zoei, cara. Tô brincando. Mas foi exatamente isso. Foi o meu desespero muito grande, porque eu falei assim, cara, eu apostei tudo, assim, tudo que eu tinha.
Não é que, eu poderia ter feito algo a mais. Não, tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Sim. E assim, não foi suficiente. E assim, não foi um negócio de, que a prova tava muito difícil. Eu não consegui nem entender. É desesperador. E você Isso. tinha pra Tinha fazer a bagagem, prova? né? Tinha bagagem. Então, assim, eu fiquei muito desesperada. Lógico que, assim, depois desse dia, eu chorei muito. Aí eu cheguei em casa, meu pai foi perguntar o que tava acontecendo, que eu tava com a cara desse tamanho, aí eu fui explicar, aí eu falei assim, é porque eu nunca aprendo nada. Aí meu pai, assim, meus pais nunca me viram tão desesperada, assim, que eu acho que eles têm uma visão de mim que eu sou pessoa muito racional e centrada, que eles me viam que eu era focado em fazer. Sim. Então, eu vi meu pai e minha mãe desesperados, assim, de tipo, eita fé, agora Que eu faço? acabou a menina ficou doida. Assim, eu fiquei tão desesperada e eu chorava, assim, aí eu falei assim, mas o senhor coloca vocês estão aí trabalhando pra poder estudar, eu nunca vou aprender. E meu pai, meu Deus do céu, calma, menina, Ninguém calma. falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém falou A nada. questão era dela, né? Total. E assim, depois desse tempo, eu acho que eu falei assim, eu acho que eu tenho que começar a lidar não só com conteúdo, assim, alguma coisa me disse que eu tô ficando meio doida. E você Legal isso. teve alguma coisa, alguma medida emocional ali pra tratar? Ou o que você fez? Cara, assim, eu na minha família a gente nunca teve esse muito negócio de, vamos pedir socorro, né, assim, como a minha família, eu falei, veio da roça, é um povo meio bruto, assim, né, tipo, é o que tem que fazer, é o que faz, ué. Vai fazer o quê? Não tem choro, nada. Não tem outra frescura. pessoa pra fazer, essa função é sua, vai, faz. Se fosse comigo, eu ia me entregar as bebidas. Mas você não tinha dinheiro. Eu ficava... Entendeu? Tinha esse fator, né? Não tinha dinheiro. É um problema. Tem que resolver do jeito que você dá conta, né? Aí eu fui começar a procurar coisas, assim, tipo, né? Fui quase que o autodidata. Eu falei, beleza, eu tenho que resolver isso daqui, senão eu vou ficar doida. Então, assim, eu vou ficar. Nem vou passar e não vou ter capacidade de trabalhar em outra coisa, porque doido, né? Não tem muito o que fazer. E aí eu fui começando no dia a dia, assim. Aí eu lembro que teve num desses aulões, né? Um professor falou assim que a reprovação que acontece pra gente não é no dia da prova, o branco. É o que você tá plantando todo dia, né? Todo dia, quando você vai estudar, você tá plantando aquilo ali. Aí, quando chega no dia da prova, seu cérebro entende. É realmente, ou você passa ou você morre. Né? Eu lembro que foi esse negócio. Eu falei, cara, faz total sentido. Porque todo dia eu tava assim, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu tenho. E quando chegou no dia da prova, quando eu li uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu falei, pronto, acabou pra mim. Já era. Nunca mais. Né? E aí eu fui tentando todo dia fazer uma coisinha, assim, né? É lógico que, né, o negócio no outro dia, assim, até hoje tem dia que você tá estudando, você fala assim, rapaz, eu acho que eu sou analfabeta funcional, é certeza, né? Certeza que eu li isso daqui, eu não entendi, né? Mas, assim, eu fui tentando melhorar nesse quesito, sabe? De cobrança. Você mesmo foi se policiando pra ter uma autocobrança menor. Assim, no sentido de que fiz o que eu pude. Pode não ter sido a melhor das coisas, mas foi o que foi possível fazer. Assim, poderia outra pessoa ter, mas eu não sou outra pessoa, não tem como prever isso, então eu fui tentando me policiar nesse quesito. Mas o interessante é que você não surtou, porque eu já conheci algumas histórias de pessoas que batem nesse pico de estresse e abandonam o concurso. Não é pra mim, tchau. Traumatiza, né? Você não achou que não era pra você, você insistiu e só procurou soluções ali no meio do caminho. Eu tive vários momentos que eu falei assim, eu acho que não é pra mim, eu não sou inteligente, eu acho que meu pai e minha mãe apostaram errado nisso daqui, mas eu falei, mas não dá pra esse momento, eles não podem descobrir ainda, eu tenho que dar uma mentira, tenho que dar uma mentira aqui, né? Porque eu já tinha tentado trabalhar como vendedora, eu fui péssima. Não gostava também, não queria? Não gostava, é porque às vezes você precisa ter aquele jogo de cintura, e eu tenho um problema que às vezes eu sou sincera demais. É ruim mesmo, não leva não. Eu lembro que teve uma vez ficou que bonito. eu fiz isso na loja, a mulher quase quis me matar, porque eu falei, ela falou isso, você gostou? A cliente, né? Eu falei, moça, se eu fosse senhora, não levava não. Não é que ficou feio, mas não ficou bom. Aí a dona da loja viu aquilo, ela me deu uma puxada de canto. Ela, como é que você fala? Eu falei, mas não ficou bom, como é que eu vou falar? Então vendas não era pra vocês, né? Vendas não era. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que dar um jeito. Aí foi da STM, aí eu falei assim, mas eu acho que não é STM. Eu acho que já tinha notícia que tava vindo a PMDF. E veio o STJ. Aí eu já tava, sabe, eu já ia pra biblioteca assim, arrastada. Eu falei assim, cara, mas essa foi minha decisão. Ainda não é hora de desistir. Assim, eu falei, ainda não é hora. Depois que passar esses concursos, quando chegar lá no ano e meio que eu falei, aí eu vou tentar recalcular.
que eu vou fazer. Mas no momento, o que eu tenho é isso daqui. Daí eu falei que eu ia fazer isso. E aí eu ia pra biblioteca, assim, com a moral lá no chão, assim, eu acho que quem me via de longe falava, coitada, sofre tanto, mas eu tava sofrendo. Eu ia, assim, eu lembro que eu sentava, assim, ligava o computador e eu falava assim, cara, tinha dia que eu falava assim, pra que eu tô estudando isso? Que vai chegar lá na hora, eu não vou aprender, eu não vou acertar, Nossa, velho. né? Mas assim, eu fui me forçando, aquilo eu fui tentando, né? Aqueles altos e baixos, né? No mesmo dia de estudo eu ia ao céu e inferno. Mas eu fui tentando. Aí saiu o STJ, e o STJ tinha muitas matérias, assim, o STJ cai de tributário a previdenciário, assim, das pra outras analista matérias, também? pra analista. E aí, só que eu já tinha trabalhado no STJ, então, assim, quando eu trabalhei no STJ, eu trabalhava na seção de trânsito e julgado. Então, eu tinha que ler o processo todo antes de fazer o trânsito, né? Então, eu adquiri alguns conhecimentos que às vezes eu não sabia o porquê, mas entrou, né? E aí eu falei, beleza, o STJ eu vou estudar pra ele também, porque é um lugar que eu queria trabalhar. E depois tinha a PMDF. O STJ foi, tipo, no final de abril, ou foi no meio, final de abril, final de março, e a PM foi em maio. Então, eu lembro que eu continuei estudando, porque já estava com o edital aberto, fui com a moral lá no chão, mas continuei. E eu ia estudando. Aí eu falei, agora vamos ver o que tá nos dois editais, né? Da PM e do STJ. Aí foi o que eu estudei, até a prova do STJ. Eu não estudei aquelas matérias que não tinha, que eu nunca tinha visto. Por exemplo, tributário, civil, aquelas outras matérias, eu não estudei. Eu estudei ou que eu já tinha revisado da época do TST, ou que ia cair na PMDF. Então você pegou só os pontos em comuns entre os dois concursos? E as específicas da PMDF? Aí, quando passou a prova do STJ, aí eu fui pro específica da PMDF. Então o seu foco maior era PM. Uhum. E aí, mas como é que foi encarar um concurso de PM? Porque, como é que é o da PMDF? Tem TAF, tem prova escrita, ele tem mais etapas, né? Tem todas as etapas que tem no TAF. Eu comecei com tem a prova objetiva, vem a redação, aí depois o TAF, os exames, o psicotécnico e a investigação da vida pregressa. Sim, mas a redação é no mesmo dia? No mesmo dia. É um outro formato que você não tinha encarado ainda, ou era? Já tinha redação nos outros A redação concursos. já. E aí, quando você fez... Vamos voltar um pouquinho. A prova do STJ, que você tinha voltado de provas psicologicamente abaladas. Quando você foi pra prova do STJ, você sentiu a mesma pressão já? Não, porque no STJ eu tava assim, pronto, que eu estudei, eu não passei, quem dirá pra esse, né? Vamos lá. Já foi, tipo, vai. Aí eu passei. Olha só, é o estresse. O estresse acaba mesmo. Caraca, velho. Aí eu passei no STJ, só que eu fiquei na redação. Porque o que caiu na redação, eu lembro até hoje, que era a teoria da encampação do mandado de segurança. Nossa. Só que era um negócio que eu não sabia. Eu falei, o que tem a ver direito administrativo, que é a teoria da encampação, com mandado de segurança? Nada a ver, né? Só que eu sabia Não sei se é a isso, última, tipo, no CESP tem 3 itens, né? Aí esse era, tipo, o primeiro. E eu sabia o último, que eu tinha feito a minha OAB inconstitucional. Eu falei, esse daqui eu sei, esse outro eu vou enrolar. Falei, mas eu quero escrever isso. Aí eu fiquei, tipo, eu lembro que o mínimo era 20. Eu fiquei, tipo, com 19,80. Nossa, raspando. Parece que eles foram de O propósito. examinador também tá de brincadeira, tirar né, um velho? tequinho aqui pra entrar. Ah, tá de brincadeira, Caramba. pô. A prova menina. Mas eu fiz maior enrolação. Eu falei assim, rapaz, eu sou boa no enroleixo aqui. Chegou. Rapaz, Você eu fez, falei... que ela mordeu enrolando ali, ainda foi lucro. Ah, eu sim. falei que tinha um negócio da teoria do órgão, com um negócio pra aceitar. É uma enrolação, uma enrolação. E a PM, quando você fez a prova, também tava bem tranquila? Ou a pressão voltou? Cara, da PM, eu ainda tava nessa vibe de, cara, eu já me esforcei tanto, não foi, né? Agora vamos só ver. Estava indo. Tanto que quando eu fiz a prova da PM, eu estava, nesse dia, eu estava extremamente tranquila. Eu fui fazendo a prova, como eu já estava vendo o CESP, porque era tudo certo ou errado. Então, eu não ia assim, qual é a certa? Eu lia o que ele pedia, aí eu falava, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Ah, sobrou essa, então essa deve ser a certa. Aí eu ia, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, essa é a certa. Aí eu falei, eu não tô na dúvida. Aí eu ia outra, eu falei, outra tá errado, então deve ser essa. Fui fazendo. Caramba. Aí eu lembro que na redação, eu pulei a primeira linha, não sei por que eu pulei. Aí quando eu terminei, a hora que eu ia entregar a prova pra mulher, eu falei, eita ferro, e agora? Aí eu olhei aquilo, aí eu escrevi, né? Eu repeti o primeiro trecho da redação e rasurei. Falei, é isso, entreguei. Aí quando eu tava saindo da prova, aí eu vi até um menino falando assim, mãe, pode fazer o churrasco que eu passei. Aí eu virei até pra minha amiga, né, que tem, é o mesmo nome que eu, Pamela. Aí eu falei, que ela fez na mesma sala que eu falei, eu queria ter essa certeza, eu tô aqui pensando, eu caí em todas pegadinhas, porque eu nunca fiz tão rápido. Ela falou, eu nunca fiz uma prova tão rápido e eu não vou mudar. Eu falei, eu não ia mudar o gabarito, porque todo mundo sabe que quando muda a gente erra. É verdade. Aí eu falei, mas tá aí, tá pra Deus. Tá pra Deus. E aí saiu o gabarito no outro dia. Aí minha amiga me ligou e falou assim, você vai corrigir a prova? Eu falei, pra quê, menina? Essa agonia, deixa pra lá. Aí ela, não, corrige. Aí eu fui corrigir. Aí eu corrigi a primeira vez.
Aí deu assim, a prova era 60 questões, aí eu tinha acertado 55, eu Nossa. corrigi errado. Eu não acerto nem a metade, eu corrigi 55. Aí eu Caramba. chamei meu pai, vem cá, fala aí essas questões. Eu falei, a gente tá vendo errado. Tá errado, isso tá errado. Corrigi 3 vezes a prova. Aí eu falei assim, isso daqui tá muito esquisito, não vou falar nada pra ninguém não, porque a queda depois vai ser pior, né? Tem que desmentir, mó trabalheira. Mó trabalheira, tem que Mas deixa desmentir. eu só entender, doutora, assim que você errou, deixou em branco. Eu errei, porque era assim, quando eu saí, chegou esse último mês, aí tinha raciocínio lógico, que eu não tinha noção nenhuma. Eu sou muito ruim em exatas. E tinha direitos humanos, criminologia, e era direitos humanos, criminologia, que eu não tinha visto. E a parte da legislação específica da PM. Aí eu falei assim, cara, e raciocínio lógico, eu lembro que eram muitas aulas, e eu estudava na biblioteca, a internet estava horrível. Eu falei assim, é o seguinte, eu tenho um mês para estudar. A chance de eu me matar estudando raciocínio lógico lá e chegar a errar todas é grande. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que não confere o troco com vergonha do tempo que eu vou demorar conferindo. Aí eu falei, não, então raciocínio lógico é a matéria que eu não vou ver. Não vou. Aí eu fui pras outras. Aí eu estudei. Aí quando eu cheguei lá, eu errei, tipo, todas de raciocínio lógico. Era 5. Era 5. Eram 5, eu errei. As 5. O resto da prova você gabaritou. Aí eu errei uma de português, porque lembra que eu falei pra vocês que eu tava certa, errada, assim, aí eu já tava assim, de saco cheio. Aí eu errei uma que era pra marcar incorreta, eu falei, mas isso tá errado. Aí eu marquei. Ah, entendi. Entendi. Foi na pressa mesmo. Era na pressa, assim. Mas aí o raciocínio lógico, eu errei. Aí depois eles anularam algumas questões, aí eu fiquei com 57. Deixa eu fazer, 60. fazer uma pergunta que vocês dão pra concursos tão diferentes, acho que você vai conseguir me responder. 90. Os concursos que vocês dão antes, eles têm um nível intelectual muito superior à PM ou não? É parecido por ser CESP? Como é que era a diferença? Cara, o nível de cobrança é diferente, porque enquanto as provas de analista eu sentia que eles queriam, assim, ir lá no profundo, assim, problematizar. Na da PM eu senti que era como se, assim, você entende o que tá acontecendo? Assim, como se fosse essa pergunta, você sabe o que é isso? Aí sim ou não? Ah, é só pra saber se você estudou e acabou. A gente Sim, sabe, você não, devolve a questão. não foi uma prova assim, igual eu vou falar, fácil. Não é isso. É porque eu acho que nas outras eu já tinha estudado tão aprofundado que aí eu tava assim, eu já tava fazendo questões já, às vezes, de carreira jurídica, porque eu já tava ali naquele meio, e assim, você sabe, quando você vai estudando aí, você acha sempre que você precisa saber mais, que tá muito no básico. Aprofunda muito. Então, assim, eu já tinha matérias que eu tava estudando por livro, porque eu achava que eu não tava entendendo. Então, quando chegou lá na prova da PMDF, eu já tava assim, já vinha num período estudando e eu já tava tendo uma noção. Aquelas matérias que chegou pra mim, lá já não eram mais só novidade. Então, assim, constitucional e administrativo e português, eu já tava vindo, assim, né, não tava acertando tudo, lógico, mas a grande maioria já vinha. Sim. Já vinha com certeza. Penal e processo penal também foram as matérias que eu tive que estudar nesse período, então tava meio que fresco na minha cabeça. E o militar também. Então, assim, eu acho que veio a calhar. Falar que, igual as pessoas falam assim, você acha que concurso é sorte? Tem gente que fica muito chateado quando fala que sim. Mas eu acho que envolve. Poxa, tudo bem, mas se a gente pegar o histórico do tanto que você estudou, você falou que foi curto tempo, mas você estudava 8 horas por dia, né? Então, atribuir pra sorte também é sacanagem. Eu né? não acho que seja assim, tudo sorte. Mas você imaginar que de quaisquer 60 questões caísse, eu ia acertar 57 de mesma forma, Sim. Ah, não, eu sim. acho que... Mas é aquela coisa, você tem que estar preparado pra sorte te encontrar. Você fez com a sua certeza. parte. Assim, eu fiz minha parte, já tava assim, joguei pra Deus, né? Fiz minha parte e joguei. Exato. Mas se não fosse 57, ia ser 50. Ia ser ali, pô. Não Tá numa ia, margem não, boa, né? não ia cair pra 60. E a redação? Foi o quê? Você lembra? Eu lembro que a redação foi o papel da polícia na descoberta ou no enfrentamento dos crimes contra a dignidade sexual. Você fez uma resposta mais técnica ou deu aquela? Porque redação dá pra dar uma de information legal, né? Então, eu tava assim, muito tranquila porque eu achava que a redação ia ser sobre conhecimento específico. Aí eu descobri na semana que não. Aí eu liguei pra minha amiga e falei assim, é o seguinte, o plano B talvez não vá também. Vamos pensar no C? É sério. É tipo redação do Enem, assim? Um Não, tema é porque aleatório. Ele fala assim, pode ser... Era um tema meio que aberto, né? E assim, eu nunca fui muito boa nesse tema tão aberto assim, entendeu? Eu gosto quando tem uma certa delimitação. Aí eu lembro que eu falei pra ela, talvez o plano B não dê certo, vamos pensar no C. Vixe.
Né? E aí eu fui num aulão só de redação. Aí eu cheguei lá, era aquelas turmas que as pessoas já estavam estudando para todo o concurso junto, eu estava estudando sozinha. Aí ele perguntava assim, na PM, nas legislação específica, tem uma parte assim de idade, né? Com quanto tempo você pode ser major? Um negócio assim, mais ou menos. E aí eu não sabia. Eu decorei o primeiro, o último e o do meio, para saber chutar. Né? Eu falei, não vai adiantar, não vou lembrar de todos, né? Então eu fiz isso. Aí eu chegava lá e todo mundo sabia tudo, assim. Ele perguntava alguma coisa, respondia em cor, eu pensava, meu Deus. Aí eu, meu Deus, eu não sei também. Foi nessa hora que eu falei, talvez o plano C seja o momento de pensar. Talvez seja a hora. A PMDF é muita vaga que abriu ou não? Fala pra vocês, eu não vi, assim, a nem quantitativa precisou, de foi vagas. primeiro. Cara, mas é muito louco isso, viu, que ela falou. Ela foi num encontro onde uma galera tava voando. E por isso que às vezes é complicado. Às vezes é a hora de não entrar em grupo, né? Porque intimida. Você olha todo mundo ali intimidando, todo mundo sabe tudo. Quem passou em primeiro foi você. E é muito louco isso, né? Porque às vezes a forma como você posta o conhecimento e tá estudando sozinha, pô, dá um baque emocional isso aí, hein? É verdade. Caramba. Chega lá todo mundo monstrão, né? É, e você ali, opa, como assim? Não tô preparado. A moral caiu. Eu falei, mas vamos nessa. Já tá Vou pago, manter. né? Essa É. semana. E aí eu já fui pensando nisso. Já pensei, já reprovei tantas vezes, vai ser mais uma. Isso que tirou o peso das suas costas, né? Esse meio que, entre aspas, esse compromisso aí. Aí, tipo, ó, já reprovei tantas vezes, qual vai ser a novidade, inclusive? Nenhuma. Mas, tipo assim, você nem ligou por ser PM, porque o PM ou você ama ou você odeia. Ou você quer ser muito ou você, Eu você precisava nunca quer trabalhar. ser. E, não, e Você calma. não tava nem aí. Calma que ela vai falar sobre vocação. Né? A gente vai chegar nesse ponto. Ela falou aqui nos bastidores. É um ponto que eu vou pegar também aqui. Mas em relação à redação, você mandou bem. Sua nota foi Mandei, boa. foi. Aí, assim, como era tema específico, eu não sabia. Chegou nesse dia, eu fui lá. O bom disso é que caiu sobre crimes sexuais, eu sabia, assim, já... Nessa aula, eles falaram mais ou menos qual era a função da PMDF, o que tinha. E aí eu fiz uma correlação sobre a natureza do crime, com a função e tal, e deu certo. Fiquei com 9 no final. Nossa, boa nota. E foi o primeiro concurso que você fez que tinha TAF? Foi. Você nunca tinha treinado na vida, a não ser aquela época do vôlei lá atrás. É. E aí, como é que foi pra começar? Então, assim, eu fui uma pessoa sem noção, né? Sem noção. Eu lembro que, como eu estava acostumada a não passar, aí eu já tava com medo de falar pras pessoas que eu tinha tido a nota boa. Eu lembro quando o povo perguntava, e aí, como é que foi a prova? Foi a prova legal, o examinador sabe fazer prova, né? Ele tá indo muito bem nessa. Eu ficava com muita vergonha. Eu falei assim, cara, eu tenho certeza que isso não tá certo. Tenho certeza. A minha amiga me mandou um ranking, assim, sabe aqueles rankings que o pessoal faz? Aí o meu nome tava lá, tava em segundo, né? Eu falei assim, amiga, tá errado isso daí. Meu nome tá em segundo. Aí ela falou, menina, tá certo, se tá aí, eu tá errado. Tá errado, eu me conheço, não tá em segundo. Me conheço, não tá. Aí ela pegou e ficou. Dela, não, relaxa. Aí minhas amigas, assim, mais próximas, elas falaram, você não acha que tá na hora de começar a treinar? Eu falei, gente, mas nem saiu o nome certo, e se não for? Ah, você esperou ainda? Não, né? aí se de repente todo mundo começou a me pressionar muito. Aí eu falei assim, então talvez vocês estejam certos, eu vou. Aí eu fui pra academia. Aí eu cheguei lá e falei assim, é o seguinte, Você eu tenho nada, você tava zero. zero, assim, eu tava Sedentário. há 5 anos sedentária, assim. E o meu caminho mais longo era da parada pra faculdade. assim. Yes. A vida também não é tão ruim assim, velho. Eu vivo assim. É, vai fazer um TAF. Não vai dar. A minha sorte foi que eu não tive aquele problema de ter que perder peso. Eu tive que ganhar, né? Porque eu tava só o couro. Eu tava só o couro. Aí tinha acabado tudo. Né? Eu tava assim, né? Aquela situação feia. Às vezes eu acho que eu falo as coisas assim, que eu contra mim, né? Comigo ninguém, contra mim até eu, né? Mas é isso. E foi a época que eu comecei a treinar. Desse ponto até o dia que foi a aplicação do seu teste, quanto tempo você teve mais ou menos de treino? Eu acho que eu comecei a treinar, era tipo junho ou julho. E aí o TAF foi em setembro. Só que aí eu tive que começar a treinar todo Nossa, dia, foi né? pouco, foi bem pouco. Tive que treinar todo dia. Aí tinha natação também. Eu nunca soube nadar. Eu sei nadar assim, tipo, pra não morrer afogada, que é diferente de Cachorrinho, você nadar saber cachorrinho. nadar. É. Só ali boiando. Aí eu tive 2 problemas grandes, que era da corrida e da natação. Os outros, assim, no primeiro dia que eu cheguei, eu falei assim, aí o professor lá da academia, eu falei, não contratei personal porque condições financeiras, Sim. né? Eu falei, era na academia que era da minha família, sempre malhou lá, eles me viam desde criança. Eu falei assim, é o seguinte, eu preciso disso. Eu falei assim, é disso aqui que eu preciso, você me ajuda. Aí ele foi me ajudando. Aí primeiro ele falou assim, vamos ver o que você consegue fazer.
Aí eu já conseguia fazer a abdominal, você não tinha muita força de braço, mas tinha que fazer a flexão com apoio, né? Fui conseguindo, fui melhorando. Só que os meus grandes problemas eram a natação e a corrida. A corrida que você diz é de explosão ou de 12 minutos? 12 minutos. 12 minutos. 2.200 em 12. Pra mim foi pesado. Não é, ela é difícil, ela é difícil. E o que você fez, por exemplo, a natação? Você não sabia nadar? Lá em Brasília tem a Vila Olímpica, né? Aí eu fui pra lá pra tentar. Só que eu não tava melhorando meu tempo, assim, tava muito ruim mesmo. Aí quando foi nos últimos 2 meses, na minha faculdade, eles têm a natação profissional e tem um desconto pra quem é aluno, né? Aí eu fui pra lá. Aí eu treinava todo dia, 2 horas por dia na natação. 2 Todo horas dia por não, eu acho que era segunda, quarta e sexta, 2 horas por dia. Aí eu treinava na academia de manhã e à noite eu fazia a natação. Isso deu um up mesmo, assim, Deu, aí eu consegui fazer assim. A corrida eu acho que eu fui quase ali em cima. Assim, Corrida você também treinava todo dia ou não? Não, porque precisa ter assim, eu treinava todo dia na academia, né? Assim, eu corria na esteira, mas corrida na rua mesmo eu só treinava uma vez. Ah, não dá, né? Por tempo. Eu E continuei lesão estudando. também, né? Se você corresse todo dia também, a chance de se machucar. Quanto que é o da natação? Era 50 metros em, acho que era 1 minuto pra mulher. É puxado, hein? 50 metros pra quem não sabe nadar, tá começando agora. Sim. É uma força. A corrida de resistência acho que é uma das que mais derruba, né? E essa você foi ali, no limite. Eu lembro que, eu acho que depois que eu fui, tava indo nas fases do concurso, conhecendo as pessoas, eu pensei, caraca, Deus me ajudou muito, né? Porque as pessoas sabiam, assim, em quantas voltas eu tenho que fazer, em quantos segundos cada volta, assim, eu pensava, eu tenho que fazer os 2.212. Assim, eu tinha um dilema de apenas o necessário, nada além do necessário. Então, esse negócio de, eu vou com sobra, nunca passou pela minha cabeça. No TAF, assim, nunca, né? Eu fui indo, só que deu certo, graças a Deus, né? Tô aqui, deu certo. E aí, lá na corrida, foi o que eu tive mais tempo, foi o que eu demorei mais pra conseguir fazer, a corrida e a natação. E lá não tem corrida de 100 metros? Lá é só Não, de resistência. Só de resistência. Aí é pelo que eu entendi, a natação, 12 minutos, a flexão de braço e abdominal. Era flex, eu acho que tinha mais coisas. Barra fixa, Barra. fica Tinha pendurada? barra fixa. Ah, tá. Barra tem mulher bate e segura, né? É, mas eu tava 10 quilos a menos que eu tô aqui hoje, então tava fácil essa. Era pra fechar a mão, fechou a Era mão. só fechar aqui, ó, não tava fácil essa. Era só não ventar muito. Meu avô falou assim, ó, só reza pra no dia o vento não tá contra você. A corrida, meu avô falava, só reza pra isso. Tá aqui como meu corpo dela tá virando aqui. E aí depois o TAF, qual que era a próxima etapa que você tinha comentado? Investigação social, né? Eu acho que é porque o TAF e os exames, aí você começa, é quase tudo junto, assim, eu não consigo lembrar a cronologia aí Bem dos rápido. exames, né? Os exames, assim, não tem muito o que fazer, né? Você Só só vai entregar. lá e faz e entrega. Mas eu não sei como é que é lá. Aqui o psicotécnico derruba muito. Lá tem esse drama também ou não? Tem, também tem. Só que no psicotécnico tem gente que faz aqueles cursos, essas coisas, eu nem sabia disso. Né? Assim, por isso que eu falo que Deus me ajudou muito, porque eu nem sabia. O que eu achei foi na época eu falava de uma apostila que você achava na internet, coloquei psicotécnica, achei uma apostila e tinha vários exercícios. Aí eu fazia, todo dia eu tirava umas 2 horas ou 1 hora e fazia todos os exercícios da apostila. Aí eu terminava de fazer, eu refazia a apostila. E olhava, Só isso. eles mostravam gabarito, alguma coisa assim? Que era aqueles testes de memória, Ah, sim. aqueles testes Botar o de rabo do cavalo no lógica. cachorro. É, É, pô. A vaquinha malhada ou a vaquinha branquinha? Tem isso, irmão. Os pauzinhos certinhos. Os o do pauzinhos. pauzinho certinho. Tinha um dos dados que você tinha que saber, assim, era legal até, eu gostava de fazer. Gostava. E aí, quando passou e saiu o resultado, como é que foi a sensação pra você? Eu meio que não tava acreditando ainda. Eu falei, mas assim, as pessoas que passam em primeiro lugar são brilhantes, eu sou normal. Tem alguma coisa errada, Isso né? é muito louco na sua história, né? Porque você nunca se julgou uma pessoa brilhante e passou em primeiro lugar. E tem mesmo esse mito, não, só gênio, gênio, gênio. E, pô, não é. Você pagou o preço e passou em primeiro lugar. Ponto. Eu fiquei assim, muito, tanto que as pessoas falavam assim. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, não fala pra ninguém, pelo amor de Deus. Eu falo assim, porque mãe fala, né? Eu falei, mãe, não fala pra ninguém, pelo amor de Deus, porque vai que chega lá na frente, alguma coisa muda, né? Meu Deus do céu, não fala. Ela falou pra todo mundo. Não adiantou, ela falou pra todo mundo. E aí depois você foi pro curso de formação direto ou demorou pra chamar? Não demorou muito, não. Isso foi em 2018, no meio de 2019, no mês 6, Ah, a foi gente rapidinho. começou. Foi rapidinho. Pô, e aí acabou os problemas financeiros. Nossa, olha isso, eu acho que
eu sou cristã, né? Então eu acredito muito em Deus. Então, o que aconteceu? Lembra que eu tinha um período de De um ano e um meio, e-mail para né? passar? Sim. Eu entrei no mês 6. No mês 7 começou a cobrar minha Olha dívida. Eu falei, só. Deus, obrigada. Se um Foi. dia reclamei, desculpa. Foi no limite mesmo, no limite. Você chegou a fazer um outro concurso, né? Que você passou. Qual que era? Eu fiz o MPU. Aí, enquanto eu tava treinando para a fase do TAF, para as outras coisas, teve o MPU. Aí eu treinava pro TAF de manhã e à noite e à tarde eu estudava pro MPU. E quando você foi pro curso de formação de soldados, que você falou que nunca tinha pensado em PM, nada disso. Teve um choque de realidade ou simplesmente foi ele deixando a maré levar ali? Como é que foi? Que é outra realidade no PM. Outra. Eu tenho tia eu tenho tia, um tio e uma prima. Então eles me falaram o seguinte, olha, você foi primeiro lugar. Provavelmente vão pegar no seu pé. Né? Então, Pra te animar mesmo. Ela falou assim, entra muda e sai calada, é sim senhor e não senhor, porque eu sempre tive esse perfil, assim, vindo da faculdade de Direito, né? Acho que perguntar tá tudo ok, não tem problema nenhum. No militarismo não é tão assim. Então, assim, o meu maior desafio no militarismo foi esse. E o que eu acho que foi o meu maior benefício foi que eu não tinha expectativas demais. Eu não encarava, é um trabalho. Sim, é um trabalho, eu preciso desse trabalho, não vou desistir, porque eles têm muito nisso. Ah, se você acha que aqui não é pra você, desiste. Né? Eu falava, não vou desistir. Eu falava, você que vai ter que cansar de me encher o saco, porque Tem eu essa não vou parada desistir. mesmo? Tem, assim, Tem? porque, querendo ou não, exige um perfil, exige uma coisa que nem todo mundo consegue fazer. Sim. Assim, é uma profissão que exige mais do que as pessoas conseguem imaginar, porque você lida Pressão toda hora. É pressão, você precisa ter uma postura. Independentemente de onde você esteja trabalhando, você precisa ter uma postura. Tem a questão, além da profissão em si, do militarismo, que são vários detalhes, assim, sabe? Que você precisa se adaptar. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada. Nada. Que o que me prepararam foi, sustenta que vai vir gente gritando no seu ouvido, vai vir lá, não senhor, sim senhor. Será 01? Tinha isso? 01. Ah, que legal. Ficou com moral já, mas virou um alvo. Mas Sim. já aconteceu mesmo de ter essa pressão por ser a primeira colocada? Sim, tinha muito, assim, no início não tem, eles falam que pra já te botar lá embaixo, que eles imaginam que quem passou em primeiro lugar tá com a autoestima lá em cima, mal sabia eles que eu tava assim, né, eu tava lá embaixo, né, e aí eles falavam assim, ai, o que você acha que é melhor do que todo mundo? Eu falei, meu senhor, eu tô aqui por sorte, pelo amor de Deus, ninguém me descubra. Eu tava assim, por favor, não espalha isso, se alguém souber, vão descobrir o meu segredo. E aí eles não tinha quem piorar. Então, assim, aquelas missões, sabe, piorada, era pra mim. A primeira que teve, por exemplo, fazer escala de limpeza de alojamento. Nossa, Quem vai fazer? Eu, né? Aí tinha um que era a primeira formatura que todo mundo tinha que estar no lugar específico. Aí eu tive que fazer a marca exatamente onde 750 pessoas iam estar. Nossa, parece castigo isso. Assim, é umas coisas, né? Tinha que fazer. Aí, como não tinha outras pessoas, assim, né? Tinham outras, mas eles queriam alguém, aí era eu. Caramba. E nesse... Eu não sei como é que é o concurso da PMDF. Eles separam o número de vagas masculino e feminino ou não? Separa. No nosso foram 750 pessoas ao total. Aí eram 120 meninas. É sempre um número bem pequeno. Bem Né? pequeno. E o resto tudo menino. Caramba. Então já concorreu já uma pressão ainda maior ali. Tinha 6-1, vai ser. Mas no curso de formação é todo mundo junto ou não? É, todo mundo junto. Assim, os alojamentos são separados, mas na hora das missões, assim, você tá dentro da sala. Mas você curtiu pelotões. isso? Do quê? Ah, a academia ali e tal. Cara, tem momentos que são bem ruins. Você queria prestar concurso pra TJ, tem momentos que são... STJ. Nada a outra ver, né? realidade. É um baque. Assim, mas assim, eu acho que pra mim foi muito positivo. Eu sempre achei que eu fosse ser uma pessoa que não ia aguentar esse tipo de pressão. Porque eu, assim, vocês perceberam porque eu falo, né? Falo bastante. Então, eu assim, achava que chegasse no momento de pressão, eu não ia conseguir, eu ia me estressar rápido, eu ia, sabe? Eu sempre achei. Então lá eu descobri que eu conseguia, assim, sabe? É lógico que teve, assim, levar numa boa, às vezes, é demais. Né? Mas chegou o momento que eu descobri, inclusive, que aquela pressão que eu tinha, que, nossa, tem que fazer tudo, assim, não dava. Tinha hora que, assim, o intuito era mostrar que até acho que prepara para a realidade, né? Que o PM nunca tá certo, né? Você vai ver, nunca tá certo. Então eu sempre achava que quanto mais eu me esforçasse naquela tarefa, ia chegar um momento que eles falaram, não, tá bom. E eu falei, nunca vai tá bom, então faz do jeito que tá, né? Nunca vai. Mas é interessante, porque parece que a pressão interna sua era muito maior do que a pressão externa que você sofria, né? Sim. Já tinha acostumado com essa autocobrança. Eles estavam falando as coisas assim, vocês acham que a vida inteira? Eu falei, meu filho, eu tô indo dormir, eu tenho hora pra dormir,
Pelo amor de Deus, assim, sabe? Eu falava, vocês não vão poder sair no fim de semana. Eu falei, eu tenho um domingo, eu não tinha nem domingo. Tô no lucro. Eu Ganhei tava, um tipo, dia. tô no lucro, eu tenho um domingo todinho. Você tá quanto tempo na polícia militar? 4 anos, né? Deixa eu ver, 2019, 20, 21, 22, 23. Passa rápido, em 4 anos já. E aí, eu fiquei curioso agora, porque, pô, você falou aí que você ainda tá apostando muito na sorte, apesar de a gente perceber pela sua jornada que a sorte é um fator muito pequeno ali pra você. Mas, em onde que veio o momento que você decidiu virar professora? Porque você falou tanto de autoestima baixa e tal, e professora, você vai encarar uma sala de alunos que vai depender do seu conhecimento. Quando é que veio essa vontade? Cara, assim, quando eu saí do curso, eu quebrei a perna, né? Eu tive a brilhante ideia de fazer o curso de motociclista policial e quebrei a perna. Caí e quebrei a perna em 3 lugares. Tranquilinho. 3 Tranquilo. lugares. E aí eu tive que ficar 1 ano e meio afastada, assim, né? Eu tive que ficar no serviço interno. E aí, nesse período, tinha muito tempo livre, né? E aí eu quis voltar a estudar, porque um dos fatores eu falei, beleza, eu não passei para analista agora, mas eu já tinha vontade de ser de analista e, assim, no período fui começando a confiar que eu falei, bom, se eu passei para primeiro lugar nesse, talvez se eu me esforçar mais eu consiga passar no concurso de carreira. Que até então, para mim, eu achava, para mim isso não dá não, é pra galera muito inteligente. Não é para mim, né? E aí eu falei, beleza, vou voltar a estudar. E aí no GRAM, né, onde eu tava, tinha possibilidade de você começar a ter um espaço, que é o GRAM Mentor, né, que são as salas particulares. E aí eu queria fazer alguma coisa que me fizesse voltar a estudar, porque voltar a estudar por estudar pra mim não estava acontecendo, né? Então, assim, eu tava me esforçando muito trabalho. Meu filho, era um esmero pra fazer cada coisa, eu demorava o dia todinho no negócio que eu podia fazer em 1 hora, porque eu tava fugindo do estudo. Então eu falei, então vou fazer que isso seja meu trabalho, que já que eu tô gostando de trabalhar, vou fazer que seja. Aí eu comecei a me preparar pra dar aula, pra assim eu conseguir voltar a estudar. Mas antes veio a mentoria, pelo que você falou. Antes você trabalhava como mentora e depois veio essa janela pra Mas dar ela aula. teve que se preparar, ela tava estudando, basicamente. E Foi você... assim, eu tava estudando pra dar a mentoria, né? Porque eu lembro da raiva que eu passei. Eu falei, eu não vou ser essa pessoa para as pessoas que estão ali, porque precisa ter uma responsabilidade. Assim, eu acho que na mentoria a gente precisa saber que você tá lidando com o sonho de outra pessoa. Sim, claro. Você não sabe, assim, ainda que a pessoa te fale o que tá acontecendo na vida dela, você não sabe de verdade. Só a pessoa que tá vivendo. Então, se ela te confiou alguma coisa, significa, assim, que ela tá achando que ela não consegue. Né? E às vezes não, porque você tá com o emocional muito abalado. Então, o nosso trabalho, às vezes, é levar uma coisa séria. E eu não acho que seja, assim, algo mirabolante. Às vezes, você fala assim, fulano, segue fazendo isso, ou segue fazendo aquilo. Ou isso daí não dá certo. Exato, dúvida e insegurança tira do caminho simples, né? O caminho é simples, a pessoa não consegue segurar, manter. Então, assim, eu acho que a mentoria tem muito disso. Então, eu falei assim, cara, eu vou estudar, vou procurar jeitos disso. E naquele período que eu tava na biblioteca, sempre você conversa, assim, o bom da biblioteca é que tem a galera que tá fazendo a mesma coisa que você. Então, a gente ia se organizando. Eu sempre fui muito boa em organização, né? Então, eu ajudava as outras pessoas com isso. As pessoas me passavam alguns métodos que ela fazia, que tava dando certo para ela, às vezes não dava para mim. Então, eu tinha essa troca. E aí, quando eu terminei o curso e fui pra área, né? Eu comecei a estudar pra mentoria. Depois disso, eu falei assim, cara, eu preciso voltar a estudar. Né? Se eu tô pensando em voltar a fazer concurso, essas coisas, eu preciso estudar de verdade. Desse jeito que eu tô fazendo, não vai, que às vezes era tipo 30 minutos por dia, né? Foi a hora do reloginho. Não dava. Aí eu comecei a conseguir voltar a estudar quando eu falei, qual é um assunto que eu gosto? Penal. E vou dar aula disso, mas eu não me sinto preparada. Então foi um tempo que eu passei ali, eu acho que eu passei uns 6 meses, mais ou menos, mas só estudando penal. Assim, só penal, pra conseguir voltar. Pra dar aula. Aí eu lembro que minha canga do curso, ela era professora antes de estar lá. Explica pra galera o que é canga. Lá no curso de formação, você precisa ter alguém que vai fazer tudo com você. Você não pode simplesmente ir no banheiro sozinho. Por exemplo, vocês já viram um policial andar sozinho? Normalmente não, porque ele sempre tem que andar cangado, que é isso que a gente fala, né? E a minha canga do curso, a Juliana, ela já tinha sido professora. Eu falei assim, então, eu tô querendo fazer tal coisa, me ajuda aí. Faz esse negócio aí comigo. Aí ela entrou e, tipo, a gente começou a dar aula juntas. Olha que legal. E você, primeira sala de aula, você curtiu? Como é que foi? Tem um impacto, né? Menino, eu fiquei me cagando de medo. Nossa, eu fiquei morrendo de medo. Aí eu mandava meus amigos, gente, entra lá na sala. Aí eu mandava, entra lá e elogia. Tipo aquela do Zezé de Camargo e Luciano, entra lá e elogia. Era online, curso online? Era ao vivo ainda. Eu falei, se eu errar, não dá tempo nem de corrigir. Aí eu chamei a minha cagã e falei, você conduz aí, eu fico aqui de coadjuvante, pode ser? Aí ela, bora indo, assim, tipo, aí aos poucos foi indo, mas no início era muito isso, ai, amigos, entra aí, vê como é que faz, não sei o quê, sabe, muito inseguro, mas foi indo, foi assim,
E hoje eu gosto muito de dar aula, assim. Hoje é um negócio... Tem dia que você tá até meio borocochô, ai, pra que eu marquei isso? Aí você termina a aula e fala, nossa, que bom que eu marquei. Levanta, É. já passei por isso, tá muito estressado e tal. Pô, hoje não é dia pra dar aula, aí vai pra sala de aula, já volta já grande. Já Você volta. começa tossindo nas lives, cara. Tossindo, aí daqui a pouco pega no breu, assim, né, cara? Mas aí é doença, não tem Não, nada a é ver. doença. Tosse demais, nem fuma. Meu Deus do céu. Mas então nessa profissão você curtiu mesmo, vai seguir como professor e tal. Hoje as suas aulas são exclusivas para quem é aluno? Não, você tem aula na rede social? Como é que funciona? Agora eu tô só no GRAN, nas salas particulares do GRAN, né? Mas durante o período da PMDF a gente fez um curso, né? Que não foi do GRAN, foi com os amigos, que foi inclusive, um deles era o primeiro colocado do CFO, né? Que é diferente, né? A carreira de praças, que é a minha, e a dele é de oficial. Eu fui primeiro lugar de praça, ele foi de oficial. E a gente se tornou muito amigo, e a gente bolou esse curso, a gente fez junto com outro professor e com outro amigo meu do curso também. Então, nós 4 separamos as matérias e fomos dando aula, assim, como forma de resolução de questões e tal. No presencial mesmo? Foi online também. Ah, no online, o presencial você não chegou a pegar ainda? Não. Pô, será que vai ser uma realidade agora? Essa quê? galera da nova geração ter a exceção do presencial? Presencial é muito difícil hoje em dia. Porque é uma experiência legal, viu? Eu comecei no presencial querendo ir pro online, meu objetivo sempre O foi online. presencial é bom só pro professor, velho. Sempre, é legal, exatamente. Mas essa- é só pro professor. É legal. porque Mas tem aluno que gosta ainda, achei essa experiência bacana. Nem O que aluno seja tá uma começando é palestra. legal, né, cara? Hã? O aluno tá começando assim, é bem legal o presencial, assim. É que tem aluno que acha que tem disciplina com online, né? Você não teve esse problema, né? Quando você dá pra concurso, você ia pra videoaula e conseguia ficar ali focada. É porque eu já saí nesse momento, né? Quando eu comecei lá, era o presencial. Então, foi importante. Eu acho que é importante até. Teve um outro período que eu fiz o presencial também. Só que como eu já tinha passado pela faculdade e eu já tinha esse costume de sentar e estudar, né? Porque com direito você já tinha pegado meio que esse costume. Não foi difícil para mim ter a rotina, assim, a disciplina de Sim. continuar estudando por videoaula. Mas eu acho que é importante para quem nunca teve esse contato, assim. Eu vou começar a estudar hoje. Pode ser importante, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma coisa que a gente tá conversando nos bastidores aqui, a gente tá falando de professores que ficam pegando pesado no juridiquês, gostam de falar difícil pra demonstrar um conhecimento. Chato pra caralho. Como foi a sua linha pra começar a ser professora? O que você pensou? Pô, eu não quero ser assim, eu quero ser desse jeito. Eu sempre gostei muito daqueles professores que parece que dominam o tema. Eu tinha uns professores na faculdade que eu falei assim, eu sou fã desse cara, assim, meu sonho é ser igual a ele, ou dessa mulher, né? Porque conseguia passar muito conhecimento sem parecer que era aquele erudito, assim, que tem gente que você fala assim, ele é muito inteligente, porque eu não tô nem entendendo o que ele fala, né? Só pode ser muito esperto, né? E só que eu lembro da minha realidade também, tinha muita coisa que eu passava assim, cara, anos pra entender o negócio. Depois que eu entendi, só isso? Por que ninguém me falou que era isso? Parece que vão criando camadas em cima de camadas pra dificultar e quando você vê um negócio simples. Então, eu falei que a minha função como professor, conhecendo minha dificuldade, é passar as coisas de maneira simples, né? Então, às vezes, quando eu tô lá na aula, eu falo assim, gente, é o seguinte, isso daqui vamos falar no português claro. O que é que significa? É X. Entendeu? X, coloca aí na sua cabeça. Isso daí. Agora vamos entender no jurídico. Então você faz o caminho inverso. Primeiro facilita, agora você tá pronto pra começar a dificultar um pouco. Tanto que eu começo assim, olha, igual eu falo de penal, né? A gente começa na parte especial, por exemplo. Aí eu falo, olha, esse crime aqui, no artigo fala tal coisa. Isso daqui significa isso, aquilo outro, significa aquilo outro, não sei, entendeu? Agora vamos pra questão. Aí vamos aprofundando. É a forma mais fácil. Porque a gente aprende o contrário, pelo menos comigo foi assim na faculdade. Os professores vêm com toda uma linha histórica e filosófica, até você entender onde eles querem chegar, você já perdeu o foco, tá totalmente perdido. E aí vem com aquelas teorias, aí vem com sinônimos complicados. Pô, o cara não vai entender coisa simples, quer resolver problema prático, né? Então, realmente, é o que você falou, às vezes é melhor desenhar mesmo, e depois você começa a sair do zero, né? Eu sempre fui dessa linha. As pessoas usam isso, né? Não entender o que é que eu desenho como se fosse uma ofensa. Gente, mas é real, às vezes é preciso. Sem dúvida. Assim, sabe? Igual quando eu vou explicar, por exemplo, a tentativa. Gente, faz aquela linha, assim, desistência voluntária, arrependimento eficaz, assim. Às vezes, aquilo ali, assim, pelo menos pra mim, né? Não sei, assim. Não, Para as sem outras dúvida. pessoas. Mas pra mim, quando eu coloco e vejo, É igual a teoria do crime. Eu tive vários professores, mas um professor que me fez ter uma visão muito clara. Não sei se você chegou a ter alguma aula com ele, Luiz Flávio Gomes, já faleceu, infelizmente, ontem. O LFG, né? Ele foi meu professor. E quando ele fez um desenho, assim, que ele esquematizou, eu falei, pô, é isso, acabou. Porque então era doutrina em cima de doutrina, teoria em cima de teoria. Quando ele desenhou, eu falei, nunca mais vou esquecer na minha vida. E o cara que foi, desenhou, acabou. Então, E a partir daí você consegue ir desenvolver mais o raciocínio. Sim. Que a partir do momento que você consegue fazer assim, uma imagem na sua cabeça,
você vai inventar a estrutura, isso daqui encaixa onde exatamente. Aí você vai encaixando as peças. Sim. Porque parece que é muito mais divertido para as pessoas colocar aquele negócio muito difícil. Tipo, ninguém vai entender, aí eu vou mostrar que eu sou É vaidade. O que eu posso facilitar Se se eu eu posso posso- dificultar? É vaidade, é pra mostrar que sabe. E no final das contas, quem gosta de complicar, geralmente a hora que você aperta mesmo, não sabe tudo isso, não. É mesmo? É mais uma capa de vaidade. Geralmente é, né? Até proteção também, né? Eu tive muito colega de mestrado, doutorado que não passava em concurso. Aí falava que temas pesadíssimos da doutrina, quando você apertava um pouquinho, era mais decoreba mesmo do que propriamente. Agora na hora da aula ali é embaçado. É, né, a, velho? a aula de cursinho pra concurso é bom porque o próprio aluno aperta, né? O professor ou ele sabe ou ele não vai durar. Porque o aluno é o primeiro fiscal do professor ali. Menino, já teve questões que eu falei, peraí, vamos pensar um pouquinho aqui junto, né? Eu fico Porque eles Me colocam ajuda aí. coisa que às vezes a gente nunca parou pra pensar. Aí na ele hora. já pergunta e fala, peraí, vamos pensar junto. Isso, então, encaixa aquilo ali, aquilo, então pode ser isso aqui, Aluno vamos gosta de pesquisar. complicar. Aluno gosta. Eu É vejo que- na live, eu vejo na Não, live as não, perguntas da live. Cara, os caras ficam mudando exemplo. Ah, muda a cor da camisa da vítima pra ver se muda a consequência, sabe? É que nem quando você tá ensinando legítima defesa de terceiro. Ó, atirar pelas costas, e aí? Ah, mas e aí? Depende, se for legítima defesa de terceiro. Ah, mas professor, isso da hora que eu vou atirar, a pessoa vira, aí na perícia sai, que foi na nuca. Pô, calma, cara. Calma. O aluno começa a viajar. Aí a aula de nexo causal. Você... Nossa! E a ambulância capotou, não é? E aí, o que responde? É assim mesmo. É a hora que você fica, caraca, não dá pra estudar só o conteúdo da aula, não. Eu tenho que estar aqui aprofundado, aqui, senão no dia que você tá meio desatento, você fica assim. E geralmente o aluno que pergunta um negócio louco, ele manda uma vez, daí você não responde. Aí ele manda de novo. Toda hora. Aí ele fica mandando toda hora, fala assim, mano, tem que responder esse É o chato. perfil do mano. doido. É assim mesmo. E daqui a pouco É ele legal. pega, você fala um negócio, aí ele já manda assim, um assunto, né? O print, o negócio, você fala, essa merda, eu já sabia. É, Ele só tava me ele testando. é o fiscal. É. É o aluno Ele só fiscal. tá testando pra saber se eu sei isso daí. É assim mesmo. Existe um padrão do chat. engraçadinho. E é o cara, às vezes, que nem passa, nem vai fazer o concurso. Ele tá só pra encher o saco. É o pentelho. É, dá vontade de falar assim, querido, você tá complicando tanto que você não tá aprendendo. É, É, não tá assim, na aprendendo. hora da prova você vai procurar o pelo na cabeça do É, aí outro, o cara quer brigar com recurso. E uma outra coisa que a gente tava falando nos bastidores aqui, e até o Ramon tava antecipando, é a questão da vocação. Você, como mentora, você comentou aqui com a gente nos bastidores que muita gente te pergunta sobre vocação e às vezes você pergunta, né? Você pergunta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho muito complicado a gente falar sobre vocação na carreira policial, porque às vezes a pessoa vem com um imaginário que hoje em dia não cabe mais. Tipo, Sabe? Ah, eles acham que vai ser o Capitão Nascimento Faroeste. todo momento. Eles acham que vai ser o tropa de elite em cada serviço que você entrar. tapa na cara de É, bandido. e assim, o que eu vejo lá dentro hoje, o maior índice de frustração são as pessoas que acreditavam nisso, assim, que tinham essa, sabe, assim, essa visão que é uma coisa lá em cima. Eu falo assim, gente, mas é sério. Mas eu tenho um contraponto. Hum. Porque ela mora no DF, né? Ah, não, mas Se fosse tem no periferia RJ, lá também. se tem fosse no RJ, irmão, é diferente. guerras, tá? Tá É. maluco? Lá tem tapa na cara, não é possível que não tem lá. Eu acho que assim, cada situação vai exigir uma atuação. Mas você achar que essa é a sua vocação, que essa vai ser o seu dia a dia, é temerário. todo Assim, dia é um dia você de vai Rambo, ser né? frustrado. Assim, a maior parte do serviço da polícia, às vezes, é você se conter. E você não vai poder explodir com a galera. Assim, e tem uma galera chata. Nossa, mas tem uma galera que você fala assim, Senhor de Deus. O maior caso é briga de casal, essas paradas ou não? Cara, depende. Tem muito índice de Maria da Penha, assim, ainda, embora a gente já tenha, já completou 10 anos, tem mais, acho que a Maria da Penha de 2006, né? A gente ainda tem um índice muito grande. E principalmente nas cidades mais periféricas, o índice aumenta mais. Na pandemia aumentou ainda mais, assim. É uma questão muito cultural, estrutural, assim, que a gente tem. E é um problema grande. E às vezes até o policial que tá lá dentro, ele não entende essa realidade. Então, assim, é um problema que a gente precisa ainda discutir muito. Mas o cara que acha que vai entrar lá vai ser o Rambo, não é assim. Normalmente é frustrado. Fica assim frustrado. Não digo que nunca vai precisar utilizar isso, sabe? Mas você vai ter que saber a hora que você vai usar. Senão Exceção. você vai ser excluído. E Rapidinho. como é que é isso na resposta? Você pergunta, por que você quer ser policial? O que o pessoal te fala que se identifica isso? Que o cara quer ser o O Rambo? pessoal vê assim, né? De tipo, é que eu quero prender bandido, quero caçar ladrão. Aí Tapa você na fica. cara.
Aí você fala assim, cara, você tem que entender. Aí eu quero ajudar a sociedade. Lógico que a gente ajuda, mas você tem que entender que é quase um serviço de enxugar gelo, assim, que você não vai resolver o problema todo. Sua função é importante? Lógico, a nossa função é muito importante, porque às vezes se a gente não tivesse lá, o negócio ia ser pior ainda. Mas tem gente que fica muito indignada, às vezes, com a resposta que dá lá na frente. Aí ele, o judiciário soltou. Você fica indignado? Fica, mas isso não vai influenciar no seu serviço. Você vai ter que continuar fazendo seu serviço. E eu percebo na prática, eu já advoguei para muitos policiais, né? E os policiais que às vezes acabam, depois de um tempo de carreira, cometendo alguns excessos, é justamente por alimentar essa frustração. Ah, o juiz não vai fazer nada lá na frente, a pena eu vou aplicar aqui agora. Aí vai, e aí depois se ferra numa corregedoria, jogou a carreira no lixo, porque ele tentou ser o herói da situação e pô, não tenta salvar tudo, porque não adianta, lá na ponta vai dar ruim, não tem como. O que a gente fala, assim, às vezes, se apaixonar pela ocorrência. É muito difícil. Porque assim, a gente não consegue tirar o nosso lado humano. Infelizmente, quando a gente coloca a nossa farda, não tira o Pamela Tainá que tá aqui dentro. Mas eu tenho que lembrar que quando eu tô com a minha farda, eu sou a soldado. Sim. Soldado que tá lá. E assim, o que o Estado me legitima a fazer? Sabe? Porque não adianta eu colocar... Já é muito difícil ainda você pensando dessa forma, tirar o seu lado subjetivo. Imagine quando você não tem isso. Realmente. Porque você vai ter atuação... Tem assuntos que realmente me tiram do sério. Assim, eu pessoalmente falando. Então, quando chega lá, tem que segura. Já sei, né? Já sei que isso daqui, segura. Porque senão eu vou perder só meu emprego. Pronto, sou só uma matrícula pro Estado. Exatamente. Você hoje é operacional mesmo, rua. Não, Patrulha. eu sou da seção de Justiça e Disciplina. Ah, então você não faz mais ocorrências. Ela quebrou a perna. Eu quebrei a Não, perna. porque ela tinha voltado já, pô. Mas Então, você chegou aí pra rua, né? Você fez o estágio, tudo, como é que Então, foi? eu fui no último período ali do curso, foi na última semana. A minha formatura era, 10 dias depois. Aí eu quebrei a perna. Você foi engessadona pra formatura. Fui, tanto que, nem é engessado, que hoje em dia não faz, né? Tanto que tem um vídeo que me mostra lá de cadeira de roda. Aí me perguntaram assim, uai, eu não sabia que pra PM tinha vaga pra PNE. Eu falei, não tem não. Eu só tava temporariamente. Você não chegou a atuar na rua, então? Não, assim, o que tem hoje é que a gente tem serviço voluntário, né? Que serviço voluntário é na atividade fim. Aí eu acabo indo pra rua. Mas é interessante porque o seu perfil, que o Ramon até destacou, sempre foi, focando em áreas de tribunais. No final, você caiu numa área jurídica ali, que é muito excepcional pra quem tá, de repente, no começo de carreira. Mas a sua formação, eu imagino que te puxou pra lá. Mas é o que diz assim, a PM, né? Não sei nos outros estados, mas no DF. É um lugar que você consegue, assim, tem lugar pra todo mundo. A gente tem os operacionais, a gente tem o choque, a gente tem a Rotan, a gente tem a cavalaria, a gente tem um Provide que lida com violência doméstica, sabe? É muita coisa que você pode fazer lá dentro. É lógico que no primeiro momento você vai ser empregado naquela atividade, tanto que lá pra gente ir pro expediente, demora um tempo. Só eu fui por causa da restrição, não tinha como, né? Mas as outras pessoas para ir demora um pouquinho de tempo. Mas isso, você vai procurando as coisas, tem muita coisa para fazer dentro. Sabe? O plano de carreira lá é bacana? Como que funciona lá? Você entra terceira classe, igual aqui? Eu entro como soldado segunda, né? Aí no curso de formação, eu tô soldado segunda classe. Quando eu venho a pronto, aí eu fico soldado full. Aí a gente, na nossa legislação, são 10 anos, o interstício mínimo pra gente passar pra cabo, sendo uma discricionariedade do governador reduzir pra 5. 10 anos? Demora, né? Teve gente que já foi assim, antigamente, né? Teve a mudança da legislação. Teve gente que já foi pra reserva como soldado. É porque é muito tempo, 10 anos pra ir pra cabo. Mas assim, é uma discricionariedade do governador reduzir pra 5. Nossa, só numa canetada ele resolve, então. Mas se ele quiser também, né? Puxa vida, porque vai aumentar a despesa. Ele vai promover mais gente. É muita coisa. Mas 10 anos sem mudar nada. E assim, quando você muda, você tem assim uma promoção muito boa financeiramente falando, R$500. Mas a responsabilidade vai lá pra cima, né? Vai mudar. Assim, quanto mais, assim, na PM, né, nas carreiras militares, quanto mais antigo que você você vai se tornando mais a sua responsabilidade. Sim. Tanto que eu trabalho na seção de Justiça e Disciplina. Normalmente, quem leva a canetada mais pesada é o comandante, que é o mais antigo. Fala, mas tu tava lá, por que tu deixou? Sim, o controle da situação é seu. É verdade. E qual que é a remuneração inicial de um policial militar na... Eu ia perguntar, mas eu tava com vergonha. Ainda bem que você perguntou. Papo de concurso, pô. Então, na PM... Tá assim, no portal de transparência, né? Tá. Então, tem uma muita diferença entre as lugares. Mas o nosso cargo, por exemplo, do soldado, da PMDF, o inicial, é um dos melhores do país, né? Porque fica ali em torno de 5
5 alguma coisa. Aí quando a gente vem à pronta, aumenta mais ou menos os 1.000, aí fica com 6 e pouquinho. 6 pouquinho. Tá mais São aqui. Paulo é quanto? Aqui, acho que depois do curso de formação, tá uns 3 para 4. 3,5, né? Meu irmão tá mais ou menos há uns 6 anos. Não, Nossa, bota quase 2 na frente, pô. Quase 100% a mais. é bastante. Dá uma diferença boa, assim. O custo de Brasília é alto também, né? O Mas de custo São de Paulo também. São Paulo capital. São Paulo São capital. Paulo, Brasília você não tem muita escolha, né? Lá é caro mesmo o custo. Assim, tem lugares que ainda são mais caros, mas o custo de vida em Brasília, né? É puxado, né? Que a gente tá comparando alto ali, mas capital de São Paulo e É a Brasília mesma coisa, né? tá ali, tá brigando pesado mesmo. Tem uns outros estados que no final de carreira é bom. Nosso final de carreira não é muito bom, não. Você vê a promoção, riqueza, R$500, R$300. Você quer... Essa eu não vou perguntar, não. Continua. Eu sei que você ia perguntar. Não vou perguntar porque é zoado. Você quer continuar como professora? Você curte a professora? Eu gosto muito da aula. É depois que pega gosto, não tem? É às vezes mais fácil, de repente, parar de ser servidora pública do que professor, depois que a gente começa a dar aula. E curtindo a profissão, né? Mas já falei pra você, tem que entrar nas redes sociais. O Instagram você falou que tá utilizando como professora. Eu Qual uso que é o Instagram. Meu nome é aquele nome muito bom, que é cheio de letras, né? Pamela Tainá, mas é o Pamela com 2 L's e Tainá, T-A-Y-N-A. Eu vou pôr na 01. descrição. Não tem tempo. Não tem assim, gente. Minha família quis fazer essa mistura. É Pamela com 2 L's e Tainá sem o H, né? Que normalmente tem um H. Sim, eu vou Pamela colocar Tainá 01. 01, ainda colocou 01 lá. Coloquei o 01. Tá certo, quer dá ver? carteirada, né? Aí logo mais vamos ter o 01 mais, né, mais atual que do último concurso, que a gente teve a prova agora em maio. Né? O concurso está suspenso no momento da PMDF, mas... Lá tem concurso com regularidade pra PM? Não, né? Assim, Demora pra o ser. último que tinha tido foi... Foi o dela. Não, foi antes do meu, né? Que eu falo, tinha um espaço de mais ou menos 9 anos, assim. Caramba! 9 É, anos sim, do seu e agora? Aí, né, tinha um, aí foi o meu, aí agora 4 anos outro. Isso diz muito. São Paulo sai todo ano, né? Mas 2 por ano, né? e você percebe o quê? Que não tem gente saindo. Então é um bom órgão pra trabalhar. Porque a PM aqui, todo ano, sai 2 concursos com edital de 2.700 vagas. Então é muita gente saindo. A galera entra e sai. É maior também, né? É maior, mas a defasagem é muito grande. Porque aqui, por exemplo, eu vou pegar o tribunal. O TJ é muito grande aqui também, mas você não vê gente saindo, não. MP é a mesma coisa. Agora, PM... Os caras entram e saem, né? Entra e sai. Na PM tem muito essa questão que as pessoas acham assim, é um concurso fácil, é um dinheiro fácil. Mas igual eu falei, não é pra todo mundo, cara. E tem gente que fica ainda só por causa do salário. Assim, não é um concurso para todo mundo. Quem tem coragem sai, mesmo não sabendo muito o que vai fazer. Mas ainda tem gente que fica pelo salário. Mas é um concurso que é um trabalho que exige muito. Se você não tomar cuidado, toma conta da sua vida todinha. E acaba com o psicológico se a pessoa não tiver preparo. Você falou uma coisa importante. Eu vejo muito isso os policiais militares aqui de São Paulo, que ficam indo muito dando baixa em psicólogo mesmo. E não é de bobeira, não. É coisa séria mesmo. Mas por quê? Porque o cara entra, ele percebe que não é vocacionado, mas antes dele perceber isso, ele já fez o kit PM, né? Que é o consignado, é o filho com a pensão. Comprou um Civic. Aí ele fica refém do cargo, ele não consegue sair. Eu acho que até tem mais, porque o cargo exige que a gente tenha uma postura de resistência. Assim, sabe? Assim, no curso de formação você aprende, você não vai chegar na frente da pessoa que você tá na ocorrência e você vai chorar, né? Você não pode chegar e tremer nas bases, assim, né? Você tem que ter uma postura. E eu acho que tem gente que esquece que esse é o seu perfil profissional e vai levando pra vida. Então tem gente que eu vejo que, às vezes, com a família, que tem o mesmo comportamento dentro do serviço, com a família, eu falo, a pessoa não sabe separar. Mas é difícil. E aí é muito difícil, não é fácil. Por isso que eu falo que não é pra todo mundo, assim. Você tá dentro do seu serviço, você tem que ter uma postura. Aí dentro de casa você tem outra, aí lá no serviço você não... É difícil, sabe, mudar as trocas. Não é um Mudar a negócio chavinha, fácil. né? Agora eu vou mudar a chavinha. Cheguei em casa. Você tá na pilha ali, volta pro trabalho. Embaçado, é verdade mesmo. O último convidado veio aqui, como é? Thiago. O Thiago. O cara, não sei o que, passou na polícia, mas é um idiota com a mulher. Não adianta nada. Algum gargalo vai sofrer ali, não tem jeito. E tem muito isso que você falou. A gente sempre tem esses mecanismos, né? Os gargalos que tem. E tem muita gente que lá dentro, igual diz, né? Você tá numa linha muito tênue ali, ó. Ser um passo pra cá, tu caiu. Então tem gente que usa esses gargalos no lado errado. Aí quando você percebe, vai complicando tanto a vida que... A voltar depois é difícil, né? Difícil. E agora, o que eu ia te perguntar? Em relação a quem tá começando do zero, porque você tem uma história muito legal pra quem começou do zero e se julgava abaixo da média. Você se julgava dessa forma e passou em primeiro lugar. Que conselhos você daria pra uma pessoa que tá começando do zero e tem também essa percepção? Porque a maioria brasileira, a maioria esmagadora dos concurseiros,
É uma galera que sai de escola pública, tem uma autoestima muito baixa, quando bate o olho na concorrência, aí se diminui mais ainda. O que se daria de conselho pra essa galera começar do zero, evitando problemas psicológicos e estudando da forma certinha? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é o que eu tô buscando, né? Assim, esse negócio de sair fazendo todos os concursos, não dá. Assim, não dá, que ainda mais hoje em dia que a concorrência tá lá em cima. Então, você tem que definir uma linha. Significa que você só vai fazer concurso, por exemplo, eu só vou fazer concurso pra carreira X. Às vezes não, igual eu fiz pra outros, mas você tem que entender que a linha é a mesma. A carreira foi outra, por exemplo, na PM, mas eu tinha as mesmas matérias, assim, né? Não foi um negócio que destoou completamente. Outro ponto é, às vezes, que a gente tem que eliminar esse negócio muito do sentimento, né? Assim, é difícil, lógico, não tô falando que é fácil. Tô falando que, às vezes, você não se sente capaz mesmo. Mas se você não fosse capaz, você não tava progredindo. Então, você tem que avaliar, fazer análise, assim. Eu acho que uma das verdades universais do concurso é a necessidade de avaliação. Fala assim, cara, eu estudei esse período. Eu ainda não tô onde eu quero, né? Normalmente. Tenho evoluído? Não. Por quê? Vamos avaliar o porquê que eu não tô evoluindo. Eu estou fazendo o que é preciso? Então, eu acho que vai para esse caminho. Então, primeiro, você escolher exatamente onde você quer, fazer essa análise objetiva de que eu tô fazendo ou não, e depois descobrir se você tá disposto a pagar o preço, porque às vezes a gente não tá disposto. Sim. E assim, não é um demérito. Não é um demérito. Às vezes, eu acho que, inclusive, é coragem. Você fala assim, cara, não tô disposto. Sim. Não dá. Eu vejo tanta gente, às vezes, que fica se iludindo. Tem gente que eu já vi, assim, na mentoria mesmo, cara, fica pagando aquele valor e fala assim, aí você vê que não estuda. Sabe, a pessoa, eu já tive um aluno que ele tinha o dia todo para estudar, ele disse que acordava 6 horas da manhã e no final do dia ele tinha 3 horas de estudo, 2 horas. Eu falei, mas o que você fez o dia todo? Que, assim, né, assim, isso justifica, não tô falando que estudar 3 horas é pouco, não, tô falando que depende da sua rotina. Se ele não trabalhava, ele só estudava. Alguma coisa aí tem. Tá. Há tanto tempo. Aí quando chegou lá no dia da prova, ele falou assim, não, o que me tirou foi o nervosismo. Não, o que te tirou foi a falta de conhecimento, cara. Você não estudou o suficiente. Eu te passei aqui, eu vi. Sabe? Não cumpria nada. Então, assim, você precisa ser muito honesto consigo mesmo. Quando tá no concurso, é basicamente você com você mesmo. Tem a concorrência? Óbvio, lógico que tem. Você vai ter que ter ali a pessoa. Mas o nosso maior parâmetro é a gente. Você não vai chegar lá e eu fiz mais que o fulano. É importante lá na frente, mas deixa que o examinador faz isso. Você vai avaliar. A última prova que eu fiz pra cá, o último negócio que eu fiz, tenho melhorado ou não? É isso, né, cara? Porque ela falou uma coisa importante. A gente recentemente teve uma turma nova de mentoria e o Ramon me falou, Diego, teve só um aluno... Eu ia falar desse cara, né? Cara, fala aí. Você que atendeu? Não, tipo, a gente fez a última turma de mentoria, a gente vendeu, sei lá... Entrou 200 alunos, 200 e poucos foi alunos. muito aluno. E teve um rapaz que a gente, antes de o cara começar a estudar na prática ali, as matérias, a gente tem o nosso curso, trilha da aprovação, que é ensinando o cara a estudar. Ele falou, cara, eu estudei, eu vi o curso e tal. Eu falei, cara, não é pra mim. Ele descobriu que o concurso público não era pra vida dele. Não era pra mim. Falei, e tá tudo bem, pô. Tá tudo bem, pô. Ajudou a vida do cara. Logo nos primeiros passos, que o restante já sabia, tinha essa convicção. Ele percebeu, pô, mas não é esse caminho que eu quero trilhar pra minha vida, sei lá, uma iniciativa privada. Eu achei legal, cara. O cara foi honesto. Eu fiquei bravo de devolver o dinheiro do cara. Mas... Eu acho coragem. Mas eu achei sincero. Eu falei, nem falei nada. Eu falei, pô, legal, cara, verdade. O cara, ele não deixou de perder um tempo muito longo. Porque é o que você falou, às vezes a pessoa se engana por muito tempo. Mas o negócio não é o lugar do dela. autoconhecimento dele foi legal. Valeu pra ele. Pô, resolveu a vida? Imagina o cara ficar 10 anos insistindo no concurso. É verdade. E não era a vida dele, né? Então. Assim, eu acho que você acaba perdendo tempo de vida. Exatamente. Perdendo tempo e qualidade de vida, porque você fica se cobrando por uma coisa e que ao mesmo tempo você não quer tanto assim, então fica aqui um conflito interno. Então, quando você sabe muito claro o que você quer, e às vezes quando eu falo assim, tenha muito claro o que você quer, a pessoa fala, porque tem que ser o meu sonho de cargo. Gente, às vezes o sonho de cargo é você ter uma vida tranquila. Então, você vai pro serviço com essa consciência. O meu serviço é esse, me exige esse. Isso não significa que você vai lá e vai fazer um péssimo trabalho. Não, significa que você tá lá porque você tem que ter uma vida boa. O trabalho é só uma parte da vida. É porque todo mundo romantiza muito hoje em dia. Romantiza o trabalho. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar no que eu amo. Porra, a vida não é assim, tá ligado? Não Fala é. a verdade, cara. Você faz, tem que fazer, pô. A pessoa tem que saber o que ela quer mesmo. Porque tem gente que tem sonho de ter uma família muito bem estruturada. E o trabalho, então, é pra pagar as contas. Cumpre a obrigação. Tem gente que tem o sonho no trabalho. Tem que ter aquele tesão no trabalho, romantiza. Beleza, tudo bem. Agora, o cara quer romantizar tudo, aí não dá. Aí, em algum momento ele vai se frustrar. Ele vai Meu pai é auxiliar administrativo na prefeitura. Você acha que ele ama ser auxiliar administrativo? Nasci pra ser auxiliar administrativo. Porra, claro que não, mano. Exatamente. Mas ele toca o barco, a vida Você segue. entender que é a finalidade. O seu trabalho
ali e é importante. Se Faz não bem. fosse importante, não teriam te contratado. Ninguém tá jogando dinheiro fora. Exatamente. Ninguém tá jogando dinheiro fora. Tem que ser honesto, ir lá fazer bem o seu trabalho e toca o barco. Paciência. Tem gente que fala assim, eu não... Assim, critica as pessoas que estão na polícia porque foi um concurseiro, né? Que diz, você não é um policial, você é um concurseiro. Fala assim, pra estar aqui precisa ser concurseiro, porque Todo você faz mundo a passou prova, por isso, né? Você faz a prova. Mas o fato dele falar que não era o sonho dele estar lá, eu não acho um demérito. Acho demérito se fala assim, não é meu sonho, eu não vou fazer isso bem feito. Não. Aí eu acho ruim. zoado. Falar, poxa, assim, as pessoas precisam do seu trabalho, principalmente da polícia diretamente. Já aconteceu casos de evitar grandes crimes porque a viatura tá passando, porque você fez uma busca pessoal, fez alguma coisa. Então você tem que entender a finalidade do seu trabalho, inclusive a finalidade do seu trabalho para sua vida. Você fala, esse daqui eu tô realizando um sonho pessoal, ou estou fazendo isso porque é o meio que eu encontrei para bem viver minha vida. Sim, e ninguém obrigou ele a estar ali, né? Tá ali, fez um acordo, fez um contrato, entrou, tem que cumprir com a obrigação. Ao contrário, o cara vai se escorar em cima da estabilidade? Não é assim, não é assim que funciona. Eu fiz até um negócio assim pra mim, que eu vejo lá, pra mim tem um alto índice de reclamadores oficiais, assim, é um alto índice. Eu falei, eu não vou reclamar, principalmente do meu trabalho, se eu não estiver fazendo nada pra sair dele. Como é No que é? dia Dentro da PM tem os todo mundo reclamadores oficiais, assim, eu acho que em toda profissão, mas lá a gente é obrigado a passar mais tempo com a pessoa, né, dentro da viatura. Só e reclamação. tal. Tem gente que tá reclamando muito o tempo todo, sim, sabe? Você fala, cara, não dá pra gente continuar reclamando do lugar que a gente trabalha se a gente não faz nada pra mudar. Então eu falei, não vou reclamar do meu trabalho enquanto eu não estiver fazendo nada pra mudar. Se eu falar assim, esse lugar aqui tá ruim, e eu não pensar em nada pra mudar, não posso reclamar, tô proibida. Existe um padrão, né? A pessoa que não faz nada pra mudar e também não quer sair, quer ficar ali reclamando. A função dela é ficar ali reclamando a vida inteira. É embaçado O isso. chato. Eu não consigo entender. Pô, tá ruim? Você melhorou? Não quero melhorar, não vai mudar. Não vai mudar? Então por que você não sai? Aí começa a inventar desculpa. Então sai, pô. É que eu não quero resolver, eu só quero reclamar. Sua função é reclamar, então pode falar que eu vou ficar ouvindo a reclamação. Pô, aí você não leva a sério, beleza. Pelo menos eu vou levar a sério. Pô, Mas eu acho que a pessoa é infeliz, sabe? Eu É. acho que você vai trazendo uma infelicidade. E às vezes, dentro do serviço, assim, eu acho que a insatisfação, muitas vezes, pode ser uma mola propulsora. sim. Daí você fala assim, cara, onde eu tô, não tá legal. Assim, às vezes não é que você odeia, mas fala, já deu um tempo que eu tô aqui, eu não tô entregando muito bem. Você tá insatisfeito? Fala, vamos procurar outra coisa. Às vezes você não precisa nem sair. Dentro da PM a gente tem uns cursos de especialização. Você pode pedir para mudar de batalhão, você pode pedir para mudar de equipe. Já muda porque tudo. às vezes a pessoa que tá do seu lado o dia todo muda o seu estilo de trabalho. Assim, a gente fala que nas polícias, né, de um modo geral, cada viatura é uma realidade. Porque às vezes a pessoa que tá junto com você faz o serviço de uma outra forma. E assim, tá dentro do que é esperado, dentro das funções. Mas a forma de fazer muda. Verdade. Muda a sua realidade, né? Ou seja, tem muitas opções antes de pensar em fazer uma loucura, ou pedir baixa, ou surtar. Então, realmente, a PM tem lugar pra todo mundo, né? É igual alguns órgãos que já vieram várias pessoas aqui da Receita Federal, tem espaço pra todo mundo. Até operacional. Até operacional tem. Então, tem alguns órgãos, a exemplo da Polícia Militar, o cara, qualquer perfil que seja, ele vai se encontrar em algum lugar lá, né? Vai pesquisar. E assim, era muito medo meu disso, de ficar insatisfeita, porque eu falei assim, cara, eu vi o tempo todo, eu trabalhei, assim, meu estágio foi em tribunal, e depois eu tava estudando pra tribunal, e eu vou chegar numa área fim, assim, né, na polícia, que não é aquele trabalho que, assim, até quando você tá fazendo meia boca, é um trabalho puxado, né, assim, principalmente tem certos lugares que, assim, por natureza, o trabalho é mais puxado. E eu fiquei com muito medo de ser muito satisfeita, né? Eu falei assim, cara, é muito frustrante porque é um negócio que você se esforça muito pra conseguir entrar. Aí você entra e tem aquela insatisfação toda. Por isso que eu gosto muito de perguntar pros alunos na hora que eles estão começando. Eu falo assim, olha, você sabe o que é a carreira? Se você já olhou, você já conversou com as pessoas pra saber se é isso que você quer. É pra avaliar, porque, gente, é muito triste, assim, eu particularmente acho muito triste você despender tantas horas do seu dia, da sua vida, pra fazer uma coisa que você não gosta. Exato. Isso significa que eu só vou fazer o que eu gosto? Não, quem fala que gosta é criança, né? Adulto faz o que tem que fazer, mas a gente tem que avaliar até onde vai. Se tá ferindo tanto assim, talvez seja o momento de você mudar. E na mentoria você percebe que a maioria dos concurseiros, eles estão iludidos, eles não conhecem nada da carreira. Tem gente que nem pensou sobre o assunto, né? Acha que é isso, assim, então vê aquelas fotos de Instagram, acha maravilhoso. Que a vida é um morango. Que é o status, que é o status Que da é carreira. o status, acha que vai ser fácil. E tem gente que realmente não entendeu. Não entendeu muito bem. Existem aquelas pessoas que sabem, têm um sonho de estar ali, porque tem um certo nível de fantasia, porque não tem como. Você tem um certo nível, porque você só vai saber a realidade a partir do momento que você está inserido nela. Então, tem um certo nível. Mas você percebe que a pessoa tá mais na realidade do que fora. Sim, sim. Te ajuda muito ter familiares na polícia, né? Porque, pelo que eu entendi, eles te ajudavam muito pra passar a realidade lá de dentro.
Esse nunca foi um assunto, assim, de conversar lá dentro da profissão, antes de eu entrar. Ah, sim. Entendeu? Só que não sei se é uma coisa muito minha ou se é da minha família. Minha mãe fala que desde quando eu era pequena, assim, eu tinha minhas obrigações. Por exemplo, minha obrigação lá em casa, quando eu era pequena, era lavar a louça do almoço. Né? Então minha mãe falava assim, olha, falava que era a louça do almoço sua, você não tinha esse negócio de ficar toda hora pedindo, insistindo pra você lavar. Às vezes você falava assim, mãe, eu não quero lavar essa louça depois do almoço, mas deixa que a louça é minha, eu sei que eu vou lavar. Então juntava e eu ia fazer. Então eu nunca tive essa necessidade tão grande de um sonho. Às vezes eu falava assim, é o que eu tenho que fazer, é o que tenho. Então, assim, eu particularmente considero isso, muitas vezes, como uma coisa boa pra mim, porque eu não preciso ficar problematizando não tanto. problematiza nada. Esse vai e faz. negócio de... que tem gente que fala, que eu acho muito difícil, assim, eu acho particularmente difícil. Quando a aluno chegar, eu preciso que você me motive todo dia. Fala, cara, Pô, a isso é muito motivação chato. é sua. Se você, assim, se você que tá querendo entrar não tá motivado, quem dirá eu que já tô dentro. Isso é verdade, agora que você falou, isso acontece mesmo. O aluno, ele quer contratar um mentor e ele até acha que o trabalho do coach é esse também. Não, eu quero alguém pra ficar me empurrando. Pô, cara, mas você quer uma babá, então. Você não quer alguém pra te dar os conselhos certos, te mostrar como fazer da forma correta. Ele não quer pagar o preço. Ele quer estar sempre na carroça e alguém empurrando ele, aí não faz, né? Tipo, todo dia, assim, os alunos que eu tenho que tem o maior, assim, que eu gosto mais, tem uma, por exemplo, que ela tem um perfil muito parecido com o meu. Cara, ela sempre fazia faculdade, trabalhava, encaixava isso tudo nesse momento. Ela acabou de fazer o curso de formação para Polícia Penal do DF, ela passou para Bombeiro do Goiás e ela passou agora também, né, assim, com a nota na prova objetiva para PMDF também. E ela tem esse perfil, ela nunca foi aquela de me dar motivação de uma coisa, ela falava assim, olha, minha rotina mudou, tá assim, assim, assado, como eu posso fazer? Aí a gente organizava. Aí ela, eu tô sentindo que eu não tô indo bem naquilo, então vamos lá, vamos pensar uma forma de melhorar. Cirúrgica nos problemas. O problema é esse, resolve. É esse. É missão, cumpre missão. Acabou. Sem frescura. E ela tem um alto índice, assim, ela tinha momento que ela estudava, assim, 1h30 por dia. E mesmo assim. E mesmo assim, olha os resultados que ela Você teve. olhando Foi de um fora, tempo assim. particularmente. Olha, o primeiro concurso que ela fez foi a Polícia Penal de Minas Gerais. Aí ela bombou na redação. Então a gente ficou junto nesse primeiro momento, acho que foram 6 meses. E aí depois vieram os outros, que veio a pandemia e ela foi passando. Mas não é um tempo, assim, muito grande. Não. Não é um Não tempo. E ela teve vários resultados. Mas isso, igual as pessoas falam assim, mas isso é um trabalho do coach. Eu acho que é um trabalho da pessoa. Porque assim, eu tô aqui pra te orientar, mas se você não quiser fazer, não adianta, não tem milagre. Não tem santo. Você falou que ela tem um perfil parecido com o seu, mas uma coisa é você vivenciar os problemas, outra coisa é você ver de fora a pessoa progredindo. Quando você olha ela e outros perfis caminhando e estudando para concurso, você percebe que esse perfil que não problematiza progride mais rápido? Eu sinto isso. Porque aquela pessoa que tá acostumada, é porque eu tenho isso, é porque tem aquilo, acaba pegando como letra. Não significa que você, para passar, não tem que ter problemas, ou não vai precisar gerenciar problemas em algum momento. Mas eu acho que você fala assim, beleza, eu tenho esse problema, o que eu vou fazer com ele? Sim. Resolver. Sim, tem coisas que eu falo, descubra aí na sua vida, principalmente quem chega, assim, que tem uma família mais estruturada, que tem filho, essas coisas. Descubra na sua vida o que você pode delegar e o que você não pode. Né? Existem algumas coisas que você não vai poder passar para outra pessoa. Não vai falar assim, marido ou esposa, resolve isso para mim. Ou não vou deixar isso para fazer daqui 1 mês, 2, 3. Vou ter que fazer agora. A partir do momento que você descobre o que é essencial e o que não é, você vai descobrir como que você vai encaixar suas coisas. Exato. Então, a pessoa que consegue ver isso com clareza e falar assim, essa é a minha prioridade, pelo menos assim, no momento, tem gente que fala assim, minhas prioridades são... Aí não é prioridade. Aí, assim, passou de uma... Eu até entendo que assim, você consegue ter prioridades quando você fala num longo espectro da vida, mas fala, olha, no meu dia, minha prioridade vai ser qual? Se eu tiver um problema, se eu tiver que ponderar entre uma coisa ou outra, o que normalmente eu vou escolher? E se os estudos não for prioridade, qualquer imprevisto vai tirar da fila ali, acabou. Não vai estudar aí, acabou. É o que acontece geralmente. Aí você vai ter uma boa desculpa. Exatamente. Eu super precisava limpar a cozinha. Quando eu tô fugindo do negócio, gente, na época, eu já lavei, assim, eu arrumei meu quarto todinho. Não precisava. Eu lavava a louça, eu me oferecia pra lavar a louça, eu me oferecia pra limpar a casa, eu me oferecia pra cortar grama. Só pra não precisar estudar. Tá fugindo. É autossabotagem total, né? Porque dói menos, né? A gente, tem a desculpa de precisar ter cortado a grama aqui, lavar uma louça. Desculpa sincera, né? Entre aspas, né? Sabe que não foi prioridade na sua vida. E agora, quais são as perspectivas pro futuro? O que você enxerga aí? Você é nova pra caramba.
Eu acho que eu sou mais conservada mesmo, mas obrigada. Esses dias aí falaram que eu tinha cara de 17 anos. Ai, obrigada. Não fala assim que eu fico convencida. Tem altura de 17 anos. Antes fosse, 17 tá bom. É verdade. Eu gosto assim de. Como eu te falei, né? Eu parei de me cobrar tanto, que antes eu tinha muito assim, meta, olha, até os 30 eu tenho que estar assim. Até tanto. E então eu aprendi que às vezes o tempo não é o que eu escolhi. Né? Então eu falei assim, eu quero me preparar para quando a oportunidade chegar, já tá pronta. E assim você vai se encaixando. Lógico que, assim, esse tipo de postura às vezes tem um perigo que você não faz nada muito, muito assim, porque você fala, eu tô esperando a vida acontecer. Mas não é isso, assim. Eu continuo estudando, sim, mas eu decidi que antes eu ia, assim, eu falei, concurso de carreira para qualquer lugar eu vou. Agora eu decidi que perto da minha família é o que me importa, por exemplo. Sim. Esse é um critério para mim. Pode não ser um critério para as outras pessoas. Tem gente que faz concurso no Brasil todo, mas para mim é um critério. Então, tô estudando para ver as possibilidades que abrem para eu ficar perto da minha família, por exemplo. Tá no jogo dentro desse limite aí. Uhum. Pô, Tem legal. gente que o critério é estar longe da família, né? Tem gente que é contrário. Tem gente que dá pra concurso pra divorciar. Já vi muita gente assim. Sério Pra mesmo? gente. Muito, já vi muito. Eu dependo financeiramente, eu preciso passar no concurso público, aí eu peço divórcio. Já vi muito isso. É verdade. Achando que o caminho da felicidade é esse. É verdade. Não é o que vai resolver. Pamela, obrigado pela vinda, viu? Acho que foi o papo que a gente mais deu risada aqui. Foi legal. Um dos papos mais leves que a gente teve até aqui. Pô, legal pra caramba. Espero que a sua jornada, a sua carreira deslanche, principalmente como professor agora, né? E a gente vai divulgar o seu Instagram. E mas fica o conselho, entra no YouTube também, porque tá faltando até hoje professores que facilitem a vida do aluno. A gente tem muito professor que complica a vida do aluno. Então vai por mim, tem espaço na internet de sobra aí pra trabalhar, viu? Eu tenho esse problema com rede social. Eu acho que desde a época que eu tava estudando, assim, que eu falo profissionalmente, tinha dia que eu terminava e eu via lá, assim, o tempo de uso do celular, 2 segundos. Aí, assim, até hoje eu uso isso porque às vezes eu só desligo o celular. Eu falo, gente, eu desligo. É o contrário dessa geração, né? Exatamente. Mas depois que você encara a rede social como um trabalho, ferramenta de trabalho, não muda muito não, viu? Eu não gosto de rede social e eu trabalho com isso. Então, se você usa como instrumento de trabalho, você só vai ajudar as pessoas e não vai roubar seu tempo. Talvez seja mais esse mindset, porque às vezes eu fico assim, ai gente, vai ter que lidar com muita gente, demanda. Não, mas é isso. É aquele negócio, né? Tem que descobrir qual é o meu objetivo e lidar com ele. Exato. Mais uma vez aí, aprendendo na prática. E parabéns pela jornada, viu? Sempre que quiser voltar, muito bem-vinda. Eu gostei, adorei, gente. Me trataram super bem, riram das minhas piadas. Super riram das minhas piadas. Aqui, quem não tá assistindo aqui nos bastidores, tá todo mundo rindo também, tá? Me sentir acolhida é muito bom pra gente que é meio palhaço, assim, ver os outros rindo. Se sente mal, Se fazer uma piada aqui não dá risada, é uma merda. Você fica, nossa, eu sou péssima. Uma merda. Não, aqui é lugar bom pra contar piada. Se quiser voltar, pode voltar que a casa é sua, viu? Ah, muito obrigada. Bom, o segredo é você ir de novo. Se fez uma piada ruim, ninguém deu risada, você vai de novo. Só pra confirmar, vou ver. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado por terem assistido. E compartilhe o canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que ele sempre vai estar se esforçando para trazer mais e mais conteúdo de qualidade. Um grande abraço e até a próxima. Beijo, galera. Valeu.